Tudo bem. Boa tarde, Sr. Sérgio Cabral. Boa tarde, Boa noite. Antes de começarmos, eu queria fazer uma advertência. No maior bom intuito. Uma marca que o nosso processo aqui no Rio de Janeiro tem, e eu me orgulho disso, acho que isso é bom. Nós temos que o processo ser tocado sempre com muita, quase afabilidade. Acho que nós temos tido aqui, os advogados têm total acesso ao gabinete, nós conversamos, eventualmente não concordamos com um pedido ou outro, do Ministério Público, enfim. E eu acho bom que essa seja a nossa marca. Isso aqui não é uma luta. Né? Vez por outra a gente vê em outros foros algum tipo de disputa, aquela briga de juiz com réu, com advogado, com MP. Isso é bom. E eu acho que a gente, até agora, tem levado isso num nível bom. Gostaria que continuasse assim. Na segunda-feira, chegou a qualificar de maluquice a peça, a acusação e tal. Não me parece que seja um bom caminho para os nossos trabalhos. Eventualmente pode até ser uma outra afirmação meio doida, meio maluca, né? A gente não está isento disso. Mas deixe para os seus advogados esse tipo de manifestação, porque, primeiro, o advogado tem, inclusive, imunidade para poder ser mais incisivo, né, e criticar liberdade, o que não acontece em relação ao acusado. Então, enfim, é um processo delicado, rumoroso, sou uma pessoa que muita gente conhece, a imprensa acompanha as nossas audiências, então é importante manter um bom nível no nosso relacionamento aqui próximo. Não precisa ser diferente. Então eu pediria, faço isso realmente imbuído do melhor espírito de colaboração para que o trabalho transcorra bem. Queria que o senhor se contivesse, eventualmente, eu vou entender se o senhor quiser descansar um pouco, parar, estiver chateado com alguma situação, eu vou entender, pode preparar um pouco a audiência, mas vamos procurar manter um ambiente saudável de relacionamento, porque é assim que a gente deve. Eu aprendi assim, eu tenho esse hábito, e acho que não precisa ser diferente. Tá? Me permite, Excelência? Sim. Na verdade, o meu intuito foi apenas demonstrar minha indignação com uma afirmação que eu julgo que não é verdade. Foi essa a minha intenção. Não, quero ressaltar a sua cordialidade e a sua forma de conduzir. Tá, Sr. Sérgio, eu compreendo, e até nós conversávamos na segunda-feira, o senhor fez até uma comparação. Né? O juiz, não sei o quê. Não, mas não estou querendo falar de mal. Eu falei, não leva a mal. Claro. Eu sei que o senhor vive um momento difícil na sua vida pessoal, enfim, a pessoa está presa há um certo tempo, quer dizer, finalmente chega a hora de falar, de externar. Então, é claro que eu tenho que entender essa situação. Né? Eu não estou aqui para provar nada para ninguém, que quem manda aqui sou eu, não existe, eu não estou minimamente preocupado com isso. Né? Mas a mim interessa exercer a jurisdição de uma forma tranquila. Se eu tivesse que ter um lema, e não tenho, seria firmeza e serenidade. Eu acho que tem que agir com a autoridade que a lei permite, dentro dos limites, mas sempre de uma forma serena. Nós somos, enfim, todos profissionais. Eu adoro esse lema também. Você me permite pedir um café, porque eu não estou há 5 horas sem... Não, sim. Um cafezinho. Vai ser feito. Assim que bom, mas enfim, não estou brigando com o senhor, não estou passando sabão, nada. É só realmente um pedido para que haja essa preocupação. Né? Bom, voltamos aqui. As ações penais são muito parecidas, os fatos são bem similares, mas aqui é um outro interrogatório, uma outra ação penal. Então, só para registro, o senhor já sabe disso, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta. Isso aqui é um direito que a pessoa, que o acusado tem
de atuar na sua própria defesa, né, que já está sendo feita, continuará sendo pelos advogados. Mas esse momento é seu, né, na condição de acusado, que o senhor está, para o senhor participar diretamente. Se não se recordar, se não quiser responder alguma coisa, ou ouvir a orientação dos advogados, que eu sugiro que faça, sempre, eles têm total liberdade para interromper qualquer pergunta, qualquer arguição, isso não vai prejudicá-lo, né? A acusação sempre tem que ser provada. Bom, mas no caso aqui, eu vou lhe fazer algumas perguntas, existem alguns elementos de prova que aparentemente eles são desfavoráveis. Por isso, inclusive, o senhor está submetido a... Muito obrigado. Por isso, inclusive, que o senhor está submetido a uma medida constritiva, uma restrição de liberdade. Então, existem alguns elementos e eu gostaria que, se possível, o senhor esclarecesse. Bom, o senhor conhece os irmãos Shebar? Conheço o Renato Shebar. Marcelo. Marcelo, por ser irmão do Renato. Não sei se já estive com ele, acho que não. Conhecia o pai? Conhecia o pai. A madrasta? A madrasta, foi minha secretária, a Eva Barf, do meu primeiro mandato de deputado estadual, e eu conheci socialmente o Leon em 1991, 92, e portanto conheço o pai do Renato, conhecia o pai do Renato, que faleceu, se eu não me engano, no final dos anos 90. Perfeito. Perfeito, não que ele faleceu, claro. Compreendo essa parte. O senhor, ele reportou uma situação que, em certo momento, aqui no Rio de Janeiro, houve uma operação policial chamada Propinoduto, com alguns fiscais do Estado, o senhor devia ser deputado nessa época, Uhum. Os fiscais do Estado do ICMS que foram presos, havia notícia de envio de dinheiro para o exterior, que nesse momento o senhor ficou preocupado que teria uma conta, chamada eficiência, uma conta no exterior com alguns valores, e teria pedido para os irmãos Shebar cuidarem, passarem esse dinheiro para o nome deles, para tirar esse seu nome, porque o senhor estaria preocupado fosse descoberto essa situação irregular, vamos dizer assim. Isso é verdade? Excelência, o Leon Shebar era doleiro. A atividade dele era doleiro. E assim me foi apresentado pela mulher dele, Eva. E os dois irmãos delatores eram também doleiros. Após algum nível de relação com o Leon Shebar, por volta do final dos anos 90, se eu não me engano, segunda metade dos anos 90, eles já prestavam serviço para mim de caixadores de campanha eleitoral. E aí o Leon Shebar me sugeriu. Ele trabalhava, se eu não me engano, muito com a comunidade judaica. Ele era doleiro, ele e seus filhos, muito de... Permite? Pois não. Talvez seria melhor dizer, ele trabalha com alguns judeus, trabalhava com algumas pessoas de Não, claro, evidente. Comunidade judaica. Não, para membros da comunidade judaica, evidente, imagine, eu sou o maior defensor da paz na Palestina e de Israel, e abomino qualquer... Mas eles tinham muitos clientes dentro da comunidade judaica. Tanto que me propôs que fosse no Israel Discount Bank a abertura da conta. Por isso que eu quis chegar a esse ponto. Mas eu conheci, pelo amor de Deus, então... por favor. Então, eu sabia que eles eram doleiros. E então o Leon Shebar me disse: Sérgio, você não quer abrir uma conta no exterior, no Israel Discount Bank? Por que em Nova York? Porque ele era doleiro e porque nós tínhamos intimidade. O senhor não tinha aquela preocupação de que eventual dinheiro que o senhor tinha no exterior? Exato, isso foi em 1990, final dos anos 90.
Então, deixa eu ainda não sair dessa parte inicial. Pois não, claro. Então, esse relato que os irmãos Shebar me disseram é verdadeiro. É verdadeiro. O senhor tinha uma conta fora. É verdadeiro. É verdadeiro. Tinha uma conta fora e que era eficiência. Isso, e eles cuidavam de outras contas de outros clientes nesse banco e em outros bancos. Assim me contaram, na época. Diversos clientes. Vamos ter que voltar depois. Quanto é que o senhor tinha naquela época? Em torno de 2 milhões de dólares. Tá. Qual era o perdão. Desculpa, doutor Marcelo. Eu sei que o senhor está disposto a falar isso. É ótimo, mas é que senão eu vou ter que voltar nisso e fica Por favor. pouco cansativo. Esses 2 milhões de dólares que o senhor tinha na conta eficiência num banco da Suíça? Não. Em Nova York. Nova York. Israel Discount Bank em Nova York. Perfeito. Onde. Posso falar? Ótimo. Onde eles me disseram que também havia contas de outros clientes. Eles tinham contas deles e tinham outros clientes. Tá. Estou me referindo ao final dos anos 90. Qual é a origem desse dinheiro? Por que estava lá fora? Caixa 2, Caixa 2. de campanha eleitoral. Nesse instante, O dinheiro que o senhor Excelência. arrecadou a pretexto de campanha, não usou, mas guardou para si no exterior. É isso? arrecadei para a campanha sobras de campanha e que eu mandei para o exterior. Isso foi, eu fui deputado estadual em 1990, fui reeleito em 94, como disse a Vossa Excelência, fui reeleito em 98 como deputado mais votado do Brasil. Havia muitas empresas disponíveis, dispostas a me ajudar nas minhas campanhas de reeleição. Resultado das sobras de campanha, eles já faziam todo o trabalho, naquela época, de pegar recursos meus para a campanha, principalmente os de Caixa 2. Então, o senhor Leon Shebar me propôs que fizesse como vários clientes faziam e abrisse uma conta no Israel Discount Bank. E daí a minha referência à comunidade, a pessoas da comunidade judaica que eram clientes dele. Quando aconteceu, eu vou respondendo diretamente a Vossa Excelência, quando ocorreu esse caso, já não era mais presidente da Assembleia, eu já era senador da República, no meu primeiro ano de senador. E eu procurei, aí eu não me lembro se o Leon já havia falecido ou já procurei direto o Renato, com quem eu já estive poucas vezes, digamos assim, na década de 90. Eu tratava mais com o Leon, de campanha, etc. E aí eu me lembro que até o Renato fez menção de que nós havíamos estudado no Colégio Andrews, na Praia de Botafogo, lá nos anos 70. E eu disse, olha, eu estou muito incomodado com essa história de conta no exterior, não quero mais conta no exterior, e quero que vocês convertam esses recursos em reais no Rio de Janeiro, no Brasil. Não quero mais conta no exterior. E a partir de agora vocês prestam serviço para mim aqui no Brasil. Não quero mais saber de conta no exterior. Vocês conseguem fazer isso? Eles disseram, sim, nós conseguimos. A maneira que eles fizeram, Excelência, como eles fizeram, eu não sei. A partir dessa data, 2003, eu nunca mais tive conta no exterior. E eles repassaram os recursos. Seu nome, né? Nunca mais tive conta em nome de terceiro, em nome de ninguém. Em nome de ninguém. Em nome de ninguém. Eles. Pois não, por favor. Perguntas que vão ficar claras por que eu estou perguntando isso. Claro. Segundo os irmãos Shebar, ao longo do tempo, periodicamente, o senhor mandava dinheiro para ele, no início era em torno de 200 mil, um pouco mais por mês, mandava dinheiro para que eles transformassem em dólar e depositassem a quantia em dólar no exterior, na conta, nesse mesmo Israel Discount Bank, que já não era mais a conta em seu nome, uma conta que eles manteriam lá fora, mas que no nome deles, mas que seria de fato sua. Então, isso foi durante muito tempo, esses depósitos regulares, eles foram abastecendo as contas lá fora. Informação, relato deles, né? E mencionaram, inclusive, que por ocasião da sua assunção ao governo do Estado do Rio de Janeiro, que aumentaram muito essas remessas. O volume de dinheiro aumentou muito, tanto que eles tiveram que socorrer de um outro doleiro, uma pessoa mais estruturada, enfim, uma equipe mais estruturada para poder dar conta disso, porque o senhor
mandaria muitas quantidades de dinheiro, em torno de 1 milhão ou mais até por mês. Eles tinham que trabalhar esse dinheiro para acreditar lá fora, chamado dólar cabo. Isso é verdade ou não? Não é verdade. Eu vou dizer para o senhor. É uma questão de... Primeiro que é um absurdo. Eu ouvi aqui o depoimento, eu vi o depoimento na televisão dos doleiros, né? O mínimo de... Eu quero ser cuidadoso com as palavras. Obrigado. Que Vossa Excelência... Obrigado. Imagina o seguinte, Vossa Excelência, se os dois irmãos morrem, Eu também acho... há um documento, por exemplo, houve delatores aqui, não sei se nesse processo ou em outros processos, que disseram que representavam pessoas em nome dessas pessoas tinham suas propriedades. E comprovaram ao Parquet Federal, ao Ministério Público Federal e a Vossa Excelência que tinham documentos, as chamadas side letters, cartas paralelas, documentos, de que aquilo era verdade. Imagine se eu vou deixar 120 milhões de dólares com dois irmãos, sem um documento. Vossa Excelência pode me trazer aqui, se for do seu desejo, do Ministério Público Federal, o gerente de qualquer um dos bancos em que eles tinham contas, e eu vi que eram diversas contas. Se alguma vez eu estive em algum desses bancos, se algum familiar meu já esteve em algum desses bancos, se há algum documento meu, porque quer dizer, eu deixo 120 milhões de dólares, o que daria hoje 300 e tantos milhões de reais, uma quantia substancial em qualquer lugar do mundo, nas mãos de dois doleiros, sem um documento, sem nenhuma garantia. Quer dizer, morreu o senhor Renato Chebar, morreu o senhor Marcelo Chebar, passam a ser titulares dessas contas os seus filhos, suas mulheres, etc. Entendi. Então, o senhor, não é verdade, segundo o senhor está falando, não é verdade que essa conta fosse sua. O modus operandi, Excelência. Primeira, o dinheiro apareceu. Eles entregaram para a gente o dinheiro, você sabe disso. Por que eles mentiriam? Mentir é uma coisa, mas mentir colocando cento e poucos milhões de dólares, que foi o que eles fizeram, né? Em cima da mesa é uma mentira, né? Seria uma mentira robusta, né? Uma coisa assim, com uma foto, com 100 e poucos milhões de dólares, apareceu e ele disse, está aqui o dinheiro, está aqui a conta, era do seu Sérgio. Excelência. Perdão, eu vou deixar o senhor falar. Essa é a primeira coisa. Vamos explicar isso. Segunda coisa, o senhor disse que a conta não era sua, realmente não estava no seu nome. Mas o senhor não negou uma outra afirmação deles de que regularmente recebia milhões e milhões e milhões. Não. O senhor disse, por exemplo, mais cedo que vocês vão continuar prestando esse serviço para mim. Não afirmei aqui milhões dentro. e milhões e milhões. Não, sim, não negou. Isso é uma não, mas eu não cheguei eu quero lá. que o senhor comente. Eu quero comentar, vou comentar. Eu ia falar modus operandi e Vossa Excelência me interrompeu. 200 mil, em torno de 200 mil no início, mas pouco tempo, quando o senhor assumiu o governo do Estado, segundo eles, aumentou muito o dinheiro, e aí entra no cenário os doleiros que estão lá presos no Uruguai, enfim. Então, me explique, por gentileza, tanto a aparição do dinheiro como essa informação. O senhor disse até que não, quero que vocês façam serviço para mim aqui no Brasil. Quer dizer, então estaria aqui uma montanha de reais aqui à sua disposição. Não, Excelência. Eu desconheço o modus operandi deles. Eu não sei se eles guardavam no escritório em Ipanema, como eles falaram, se eles guardavam no banco na Suíça, no banco em Andorra, como eu li, não tenho a menor ideia. Eu sei que eles eram responsáveis por buscar recursos para mim em campanhas eleitorais e depois em sobra de campanha, e eu paguei serviços pessoais, coisas minhas, da minha família, e também, evidentemente, principalmente campanhas eleitorais, serviços de campanha eleitoral com esses recursos. Desconheço se eles têm outros clientes. Eu me lembro que uma das últimas reuniões minhas com o Renato Chebar, que foram poucas ao longo do tempo, quer dizer, além disso, eram dois titulares de contas. Um, eu acho que eu nunca vi, que é o Marcelo Chebar. O outro eu vi em 10 anos,
no máximo 10 vezes. E me lembro que, quando eu disse para ele, olha, eu deixei a campanha, deixei a política, etc., isso foi lá pelo final de 2015, por aí, segundo semestre de 2015 para o final de 2015, tivemos uma última reunião, início de 2016, eu não sei precisar bem. Ele me revelou algumas coisas que me causaram espécie. Que eu levei um susto quando ele me falou. Ele me falou que ele tinha sido investigado no Banestado pelo juiz Sérgio Moro, e que o advogado dele havia sido esse que cuida da delação dele agora, Figueiredo Bastos. Eu levei um susto. Me disse que tinha uma encrenca com outro doleiro, que hoje é delator, Zig, não sei das contas, que é bem relacionado, Zig, não sei o nome, não sei pronunciar, não conheço, não sei quem é. É da Petrobras. É, muito bem relacionado ele, inclusive. E ele teve alguma encrenca com ele, que estava respondendo no Ministério, na Suíça, algum problema com o Ministério Público da Suíça por conta de depósito feito por esse Zig, não sei das quantas. Eu disse, olha, Renato, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero te dizer que obrigado, acabou o nosso trabalho, eu não vou mais dar um tempo da política, etc. Isso foi no final de 2015, segundo semestre de 2015. Então, eu não sei quais são os clientes que ele tinha, eu não sei por que ele procurou o Ministério Público Federal para contar essa história. Por mim não passou nem a abertura das contas e muito menos o encerramento. Fico feliz que esse dinheiro tenha voltado para o Brasil, tenha sido repatriado e tenha sido cuidado por Vossa Excelência, pelo Ministério Público, pelas autoridades federais, do destino deles. Mas eu não tenho nada a ver com esse recurso. Ele relata uma série de pagamentos que seriam pagamentos ordenados pelos... Na verdade, segundo a informação, o senhor deve saber, quem controlava de fato essa conta, que seria do senhor, seria o Carlos Miranda, um assessor seu próximo, Carlos Miranda, Correl. Ele que daria ordens dessa conta. Primeira pergunta. Não existe chance do senhor Carlos Miranda sentar aqui na minha frente e dizer que realmente essa conta é sua, que ele que movimentava por sua autorização, certo? Não existe essa chance. Excelência, só perguntando a ele, porque hoje em dia as pessoas estão falando qualquer coisa, eu não sei, ele pode falar, mas tem alguma prova? Eu tenho alguma conta no meu nome? Ele pode até falar, porque o desespero da prisão tem levado as pessoas a fazer declarações distorcidas. Eu tenho visto isso. Algumas verdadeiras, que pior do que a mentira é a verossimilhança. Pior do que a mentira é a verossimilhança. O que esses irmãos Shebar contaram é verossímil, mas não é verdadeiro. Isso é muito perigoso. Pior do que a mentira é a verossimilhança. Então, pode ser que o Carlos Miranda sente aqui e conte coisas para o senhor, para Vossa Excelência, perdão, que não sejam verdade. Desespero por se livrar de uma prisão, de uma condenação. Pode ser, eu não vou responder por ele. Tá. O senhor, por acaso, comprou joias na Gaster, ou outra joalheria qualquer aqui? Enfim, comprei. Joias. Comprei. E pediu para que fosse feito pagamento no exterior? Uma vez. Qual foi o... Eu não me lembro. A denúncia faz a referência em 250 e poucos mil dólares. Eu creio que sim. Na Alemanha. Eu creio, não sei se foi na Alemanha, isso eu comprei e pedi para eles pagarem. Eles pagavam eventualmente serviços para mim e pagavam no exterior, serviço ou viagens ou coisa dessa natureza. Por que não foi feito o pagamento aqui no Brasil? Porque eram recursos de Caixa 2, não eram recursos legais, eu reconheço isso. Eram recursos ilegais. Ilegais. Quem está classificando como Caixa 2 é o senhor. Exato. Nós não estamos classificando aqui. Ilegal, no caso. Caixa 2. Não tinha origem limpa. Isso. Enfim, então, porque não era propina, não era contra-prestação. Estou dizendo que... Mas eu estou afirmando. Sim, tudo bem. Então foi feito lá o pagamento. Essa joia foi para quem? Foi para minha mulher. Adriana Anselmo. Foi para minha mulher. E ela, você teve uma outra, duas, a Adriana Anselmo. Isso. Também responde esse processo, sim. Alguma outra joia o senhor comprou com pagamento no exterior? Não. Não. Alguma outra joia para me lembro, mulher ou qualquer um, não sei, mãe, enfim,
O senhor comprou e pagou também a partir Não, do exterior, Caixa não. 2, desse dinheiro não contabilizado, dinheiro... Creio que não. Nunca houve pagamento, por exemplo, de joias a partir do Carlos Miranda, que ia resgatar cheque? Isso ele podia fazer. Ele, para a família dele, para ele, mas para mim não. O senhor não? Não. Essa joia de 250 mil dólares está em torno de 700, 800, quase 800 mil reais. É uma joia cara. A sua esposa soube a origem do recurso? Não, nós tínhamos como lema de relação de casamento, imagino, se você trouxer para casa os assuntos do dia a dia, da vida profissional, cada um respeitava a independência de cada um. Eu conheci a minha mulher advogada, trabalhando com o escritório dela, ela me conheceu como político, presidente da Assembleia, e no ano seguinte me elegendo senador. Então, cada um tinha a sua atividade. Uma joia de 800 mil reais, uma joia cara, não chamava a atenção dela. Primeiro que eu não falava preço, né? Porque é uma indelicadeza falar para o preço para a mulher. Sim, segundo que... Mas certamente ela soube que não era uma bijuteria. Não, certamente sim, mas eu não... E joia não é... Veja bem, Excelência, joia não é algo que eu vi essa acusação, me desculpe até, não é a minha profissão, mas entrar no campo do direito, porque por ter sido parlamentar durante tantos anos e governador, chefe do Poder Executivo e do Poder Legislativo Estadual, desculpa, mas ninguém lava dinheiro comprando carro, comprando joia, para citar dois bens. Você quando compra a joia, e ela perde valor na hora que ela sai da loja. Então, achar que isso era esconder recursos, eu estou me referindo à denúncia. Tem muita lógica o que o senhor fala. Não vou dizer que concordo, nem que discordo, muito pelo contrário. Não posso, porque está me posicionando antes da hora. Mas, se não é lavagem de dinheiro, isso não demonstra um padrão de vida, uma coisa assim... Sem dúvida, Excelência. Eu reconheço o meu erro de fazer uso de dinheiro do Caixa 2, de sobras de campanha, para fazer uso desse tipo. Eu reconheço. Excelência. Reconheço. A Excelência colocou um adjetivo, a Excelência contra absurdos, contra adjetivos, como falou da maluquice, um absurdo, mas é um erro, eu cometi um erro. Cometi erro. Eu reconheço isso. Eu reconheço. O senhor conhece o senhor Álvaro Novis? Excelência, eu estive com o Álvaro Novis, eu vi as fotos dele e ele passou rapidamente lá por Benfica. Eu estive com o Álvaro Novis no início da década de 90, quando nós temos um amigo em comum que casou em Florianópolis, e eu fui com a minha primeira mulher ao casamento e ele também foi. Depois, em seguida, tivemos juntos no Rio, mas bem próximo a essa data, nos anos 90, eu nunca mais vi. Quando governador, a irmã dele é chefe do cerimonial do Palácio Guanabara. Já era chefe do cerimonial dos governos que me antecederam, da Rosinha Garotinho e do Garotinho. Acho que desde o Marcelo Alencar, creio. Uma excelente profissional. Aliás, uma família que eu conheço muitas pessoas. Tem o Sérgio Novis, que é um neurologista, que cuidou de mim em 97 ou 98, quando eu tive cisticercose. Foi meu neurologista, junto com o Dr. Paulo Niemeyer, que é um excelente, um brilhante catedrático da Academia Nacional de Medicina. Sei que tem um tio dele que é da Odebrecht, que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi, esqueci até o nome. Perfeito. E também sei que tem um que foi diretor do Sistema Globo de Rádio, Sistema Globo de Rádio e do Infoglobo, de nome Paulo Novis, que é tio dele. Deixa eu continuar. Mas eu nunca mais o vi. O senhor Novis contou para a gente aqui, ele também respondeu esse processo, o senhor deve ter visto, que ele administrava uma conta de Caixa 2, uma conta paralela, dinheiro, enfim, de origem ilícita, da FETransport. O assunto FETransport não está aqui em discussão.
a não ser pelo fato de que ele revelou que esta conta Fetransport, durante muito tempo, abastecia a conta corrente que o senhor teria com os irmãos Shebar. Ele mandaria a mando da Fetransport, esse caixa lá, o dinheiro ficava fisicamente inclusive numa transportadora, mas enfim, era mais na base do crédito, né? Nem tanto fisicamente que o dinheiro andava. Mas segundo ele abasteceria a mando da Fetransport, menciona até o nome lá do sujeito, que houve uma medida contra ele, está preso em outro país. Eu vi na televisão. Então, por determinação dessa pessoa, ele faria repasses de dinheiro dirigido ao senhor, e que era administrado pelos irmãos Shebar, que mantinha essa sua, entre aspas, conta corrente oficiosa, né, em real. Mencionou, inclusive, que nos anos 2015, 16, ou 14, 15, enfim, recente, já tinha saído do governo, houve repasses de em torno de 500 mil reais por semana. Quer dizer, às vezes mais até, porque 2 milhões de reais por mês a seu benefício via esta conta que os irmãos Shebar administrariam, manteriam, que seria a sua. Isso é verdade ou não? Não é verdade, Excelência. E eu volto ao princípio da razoabilidade que rege o direito e a vida da gente, né? Quando eu me refiro aos 120 milhões de dólares que os irmãos Shebar falam que pertenciam a mim, eu busquei o princípio da razoabilidade. Como é que eu guardo os 120 milhões de dólares, né, com os filhos do Leon, que era casado com a minha secretária, sem um documento, sem uma garantia? Vamos agora ao senhor Álvaro Novis. Eu vi ontem a matéria na televisão, a gente não tem acesso à internet, não tem acesso a nada disso, mas vê na televisão. É o direito do preso. E eu vi na matéria ele fazer menção a isso, né? Até eu vejo que Vossa Excelência administra a imagem, edita a imagem de tal maneira que, como ele é colaborador, eu vi, ele não apareceu. Eu fiquei curioso. Eu vejo que Vossa Excelência está sempre editando aqui. Eu sou o senhor é o editor eu vi, é visto de iniciativa, como eu sou jornalista, eu fiquei reparando que Vossa Excelência faz a edição. Então, ele não aparecia, mas eu ouvia a fala dele. Na fala dele, ele se refere a benefícios dados aos ônibus. Eu, sinceramente, fiquei pensando na minha relação com a Fetransport e as empresas de ônibus, Excelência. Que houve ajuda de campanha, houve. Como diversas empresas me ajudaram pelo Caixa 2. Agora, essa história de tarifa, eu vi até a chamada uma das emissoras, vincular tarifa. Eu vou lhe dizer uma coisa, Excelência, com toda a franqueza, isso não é verdade, porque basta pegar os fatos. Excelência, eu, Sérgio Cabral Filho, sou autor da lei que dá gratuidade aos estudantes, aos portadores de necessidades especiais e aos idosos nos ônibus, nos trens, nas barcas e no metrô. Essa lei é minha e do deputado Carlos Mink. A Fetransport foi para a Justiça lutar contra essa lei. Isso foi uma batalha campal e jurídica no Tribunal de Justiça do Estado. Houve uma manifestação com milhares de estudantes na porta do Tribunal de Justiça. Uma luta minha e do deputado Carlos Mink. Nós fomos para o órgão especial do TJ. Perdemos a votação com o voto solitário a nosso favor do eminente desembargador Silvio Capanema, querido Capanema. E não satisfeitos, recorremos ao Superior Tribunal de Justiça, na época presidido pelo eminente ministro Nilson Naves, que nos deu a liminar, mantendo a gratuidade dos ônibus, nos ônibus, nas barcas, no metrô, nos trens, para os estudantes, idosos e portadores de necessidades especiais. Isso foi uma luta entre mim e eles. Como governador do Estado, fiz a primeira licitação de ônibus da história do Estado do Rio de Janeiro, ligando
a Baixada Fluminense, o seu município de origem, Queimados, ligando Duque de Caxias, ligando Nova Iguaçu, ligando Belfor Roxo, ligando Nilópolis, a Barra da Tijuca, porque o cidadão de lá tinha que fazer 2, 3 baldeações para chegar à Barra da Tijuca. Eu me lembro que isso causou certa espécie a parte da burguesia preconceituosa da Barra da Tijuca. E foi uma luta no tribunal, e nós ganhamos. Ganhamos contra a FETransport. Então, o raciocínio é porque eu seria abastecido, inclusive depois do meu mandato, os trens urbanos, quando eu assumi, tinham menos de 200 mil passageiros. Quando eu saí, tem perto hoje de 1 milhão de passageiros. Eu renovei a frota inteira de trens urbanos, que toda a imprensa dizia que não interessava ao sistema de ônibus, a FETransport, a melhoria do transporte de massa. No meu governo, se juntar de Faria Lima, da criação do Estado do Rio, até a minha chegada, somados todos os governantes, não fizeram a metade do que eu fiz em termos de trens urbanos. Então não haveria motivo para esse pagamento? Perdoe, só para concluir. Se pegar o metrô, o meu governo fez mais metrô subterrâneo do que todos os governos reunidos da história do Estado de Janeiro desde que começou a obra do metrô. Portanto, contrariando o interesse de quem quem transporta 80, 90 passageiros, passando a transportar 1.000 passageiros. O meu governo foi o governo que mais comprou barcas na história do Estado do Rio de Janeiro, contrariando a lógica do lobby dos empresários de ônibus. O contrato de tarifa deles era um contrato feito com uma série de insumos e de indexadores que eu desrespeitei, e o promotor Rodrigo Terra é testemunha disso, e passamos a fazer pelo IPCA. Eles entraram na justiça contra isso. Entraram na justiça contra a licitação dos ônibus intermunicipais, ligando a Baixada, que eu só posso falar intermunicipal. Vi, aliás, a matéria mostrando um monte de ônibus municipal, não tem nada a ver com isso. Ônibus intermunicipais. Fiz o bilhete único intermunicipal, valorizando a ligação entre 2 modais, como se chama tecnicamente, ônibus e mais trem, incentivando o outro modal, permitindo que o trabalhador da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, de Niterói, não ficasse à mercê, não é? E que foi o que permitiu, inclusive, o inchaço da cidade do Rio de Janeiro. O custo mão de obra para o empregador, sobretudo o pequeno e médio empregador, passou a ser maior se aquele funcionário morasse na Baixada ou em São Gonçalo, Niterói. Não, tudo bem. Então tudo isso são fatos, contra fatos, não há argumentos. Agora, que eles ajudaram em campanha eleitoral para mim, ajudaram, como todos os grandes empresários, certamente ajudaram a mim, ao candidato adversário, aos demais partidos, como todos fizeram. Perfeito. Bom, então, nesse raciocínio, o senhor nega que tenha recebido esse dinheiro? Com certeza. Porque, inclusive, não teria... Recebi em campanha eleitoral, de empresas de ônibus. Okay. Bom, falando um pouquinho de sua contabilidade pessoal, seus gastos pessoais, uma secretária sua prestou um depoimento que seria muitas dessas despesas, o senhor deve ter visto, as anotações da contabilidade que fazia o Luiz Carlos Bezerra, muitas entregas de dinheiro, pagamentos de despesas de sua casa, de empregados. O senhor não nega isso? Excelência, modos e rebos, porque a contabilidade do seu Bezerra é digna de uma psiquiatria. Não é muito clara. Não é muito clara. Então, aquelas anotações ali só é um bezerrês. Só ele pode explicar. Vossa Excelência sabe disso. A sua secretária nos informou que a sua despesa mensal geraria em torno de R$200 mil por mês. É isso? Seria em torno disso? Em torno disso. Tá. Então isso está... Talvez um pouco menos, um pouco mais, eu não sei. Próximo do que a gente falou daquela ideia do nível... incluindo gastos... Perdão, Excelência. Incluindo os gastos que minha mulher pagava. Minha mulher pagava pela sua conta muitos gastos. Minha mulher tem um escritório bem sucedido, um escritório que não lavava dinheiro para mim, era um escritório que tinha trabalho, tinha clientes, diversos clientes, e ela era responsável por parte do pagamento, e outra parte eu fazia dessa maneira. Ok. O senhor sempre fala na questão do sobra de campanha... E ela pagava corretamente e eu pagava incorretamente. Ela pagava...
pagava as despesas corretamente e eu pagava incorretamente. Tá. Você fala sempre em ajuda de campanha, em sobra de campanha. Isso. E naquele outro processo, na segunda-feira, até questionava, me explica como é que é isso. Né? Um dia você está lá, olha, hoje está aqui o candidato, você me dá tanto de aqui para me eleger, e pode ser tanto por fora de uma maneira ilegal, tanto legal, tanto ilegal, para me ajudar. Aí daqui a tantos meses está lá o sujeito, olha, candidato, eu te ajudei, você conseguiu, e eu estou com essa pendência aqui, com essa autuação e tudo mais. Estava questionando isso. E Vossa Excelência me fez pensar sobre isso, porque no Brasil beira o cinismo. Vamos pegar um país pragmático como os Estados Unidos, onde também há crítica sobre financiamento de campanha. Mas se Vossa Excelência, que é um estudioso, eu sei que é, além de tudo, um grande professor e um estudioso do direito comparado, se Vossa Excelência e o Ministério Público também tem cada vez mais investido nisso corretamente, se Vossa Excelência pegar nos Estados Unidos, o presidente da República faz jantar na Casa Branca, com empresários às claras dizendo quanto cada um está dando. Isso é criticado lá. E nas primárias americanas, o candidato que mais arrecada é o candidato que tem mais força para ganhar as eleições. Então nós estamos acostumados a ver disputas, por exemplo, entre Barack Obama e Hillary Clinton, no Partido Democrata em 2007 para 2008, quando o candidato Barack Obama sobe nas pesquisas pela arrecadação e pela forma até como ele passou a arrecadar. A Hillary era a primeira que estava arrecadando muito. E é assim. Ou você tem um financiamento público, que alguns outros países. Eu tenho certeza que aqui vai dar problema também, porque daqui a pouco as pessoas estão começando a questionar por que o Tesouro Nacional financia partidos e essa controvérsia vai ocorrer. Então aqui o Brasil ficou um cinismo, foi um cinismo a vida. Vocês têm toda a razão em cobrar isso. Então vamos chegar ao ponto. A impressão que fica que político não vive de salário. Vamos chegar lá. A gente estava falando daquele. Eu não vivi do meu salário. Eu não vivi do meu salário. Alto, isso. Joias e tudo mais. É isso mesmo. Agora, isso não tem nada a ver com o que Vossa Excelência me. Mas o que vai diferenciar isso? Eu vou colocar a minha dúvida e o senhor desenvolve. Pois não? O que diferencia isso de uma propina? O que diferencia isso de uma corrupção? Porque na definição da lei do Código Penal, a corrupção é receber uma vantagem devida, ainda que antes do cargo, mas em razão disso. Não parece com a tal da sobra de campanha, quer dizer, ajuda de campanha, eu estou pedindo dinheiro, em razão do cargo, alguém está apostando em mim, Excelência. E a partir dessa contribuição de dinheiro, nós estamos, estamos nos relacionando, nos aproximando. Então, não fica muito próximo. Essa dedução de Vossa Excelência, ela não é pertinente, me permite essa conclusão que Vossa Excelência chega, porque contra fatos, né, Vossa Excelência pode pegar, acabei de citar o exemplo dos ônibus, mas se Vossa Excelência pegar, falamos daquele dia de outras empresas, qualquer ato que pode consultar os secretários de Estado, no caso Joaquim Levy e Renato Vilela, que foram meus 2 secretários da Fazenda. O Estado do Rio aumentou a sua arrecadação no meu período, nós combatemos a sonegação fiscal vigorosamente. Quando eu assumi o governo do Estado, o Estado arrecadava menos de 22 bilhões de reais, nós chegamos a mais de 70 bilhões de reais de arrecadação. O fato do empresário ter me ajudado, né, e aí eu volto aos Estados Unidos, eu tenho certeza que é um exemplo, porque a empresa americana que ajudou o candidato quando senta em frente ao empresário, ele não vai ser parcial por isso, ou se for, será condenado, evidentemente. Eu nunca fui parcial com nenhum empresário por ter me ajudado em campanha eleitoral. Nunca fui parcial. Sim, como os empresários também nunca deixaram de apoiar outros candidatos de outros partidos por terem relação comigo. Mas existia aqui o empresário e diz, sim, eu dei, mas dei por causa do contrato, para ele me beneficiar aqui, como aparentemente nós temos que... Detalhe, não é um empresário. São vários empresários ou executivos. Não é uma empresa, são algumas empresas.
Sabe que todo mundo agora se juntou para perseguir o Sérgio Cabral? E não só o Sérgio Cabral, porque... Sim, Excelência, mas eu não matei Odete Reutemann. Eu não matei Odete Reutemann. Então, que há uma possibilidade das pessoas estarem fazendo, colocando na minha conta má conduta que não foi praticada por mim, eu não tenho dúvida. Que um delator no desespero... Eu li, por exemplo, na Calicut, o Andrade Gutierrez dizer lá, o executivo, que eu nunca vi na minha vida. Clóvis Primo, pelo menos eu não me lembro de ter visto ele. Só se em alguma reunião institucional. O delator dizer que teve prejuízo no Maracanã, mas me deu dinheiro? Quer dizer que empreiteiro agora ficou bonzinho? Não. Ao final resultou prejuízo, mas no início houve um acordo. Essa é a ideia. Empreiteiro sempre tratava a gente como chefe, bonzinho, chefinho, e sempre chorando o problema. Sempre reclamando da vida. Andrade Gutierrez, no arco metropolitano, nem participou, largou a... Agora, se eles, entre eles, combinavam no Brasil, ganha aqui, vai ali, isso eu não tenho nada a ver com isso. Mas que a licitação foi dura, foi. Que eu pedi para a Delta entrar. Então a Delta não entrou no metrô, entrou no Maracanã, perdeu não sei aonde, ganhou não sei... Quer dizer, como se tudo isso o Sérgio Cabral ganhasse 5%. Daí a minha colocação naquele dia. Então tudo tinha 5% para o Sérgio Cabral? Vamos falar isso. Se não é verdade, é verossímil. Vamos falar, fulano já falou, Beltrano já falou. Mas várias pessoas, várias empresas... Excelência, o que essas empresas tiveram foi a oportunidade de construir, de melhorar a sua vida empresarial no ambiente de negócios no estado do Rio de Janeiro, que o estado nunca viu na vida. De nós dobrarmos o tamanho do metrô, de nós fazermos o arco metropolitano, as obras nas favelas... As desapropriações eram as coisas mais confusas. Todos os empreiteiros iam lá nas reuniões reclamar do PAC das favelas, que não conseguiam. Então, sabe... Sérgio, ninguém nega a importância do metrô, a importância do arco, do PAC das favelas. Isso não se nega. A questão é se foi feito de uma forma errada. E se foi feito de uma forma errada, por quê? Se, eu disse, né? Se... Porque o administrador é corrupto? Ora, um administrador corrupto necessariamente ele é um administrador incompetente. Ele faz as piores escolhas, certo? Perfeito, mas ele é movido por outros. Eu não sou corrupto e não fiz negociação de propina com essas empresas. Agora, essas empresas ajudaram na campanha. Ajudaram em outras campanhas, ajudaram sempre em campanhas eleitorais. E ajudaram a mim, ajudaram a outros candidatos, inclusive a concorrência, e me diziam. E me diziam, olha, vamos ajudar o concorrente A, o concorrente B, o concorrente C. Eu falei, tudo bem. E voltando ao que dissemos anteriormente... Só que eu era o candidato mais forte. O senhor admite realmente que no Brasil, político não vive com salário. Não, eu não disse isso. Eu disse que eu não vivi com o meu salário. Eu disse aqui, eu respondo por mim. Não respondo pela classe política. Não é genérico, eu não seria irresponsável. Eu errei ao usar o caixa 2. Genericamente que caixa 2 é comum no Brasil. Comum. Era comum no Brasil. Então, e verifica-se pela... Sobra de campanha sendo distribuídas a candidatos é comum? Excelência, eu tenho temor dessa purgação à classe política que vem sendo feita. Eu tenho temor pela democracia. Eu nasci em 63, o golpe foi em 64, em nome da moralidade pública, em nome dos bons costumes. E, portanto, eu tenho muito temor dessa ojeriza à classe política, como se fosse o único poder com problemas. Eu tenho muito temor a isso. É bom deixar muito claro que problemas nós temos em toda parte. Eu tenho muito temor porque isso soa muito perigoso, porque não é a intenção de Vossa Excelência, que é um democrata, pela maneira prática com que conduz aqui, me deixando à vontade para falar. Vossa Excelência tem demonstrado na prática que é um democrata, não apenas na oratória. Mas eu tenho muito temor, eu confesso a Vossa Excelência, como alguém que praticou a vida pública, etc. Eu errei. Agora, havia um hábito e uma prática na política brasileira, que não fui eu que criei, de caixa 2. Daí ao toma lá da cá, a contraprestação. Você me ajuda que eu vou te dar uma obra. Você me ajuda, se fosse assim, Excelência, tem diversas empresas que me ajudaram e não tiveram nenhum benefício
em obras ou vencedoras de licitação, em diversas empresas que tiveram multas do governo do Estado. Basta levantar no ICMS, se não for ela prestadora de serviço, basta levantar nas disputas de prestação de serviço. Mas é muito fácil para o sujeito que está preso, que foi pego com a boca na botija, começar a acusar os políticos e o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral não, perdão. 5% Sérgio Cabral, 5% Sérgio Cabral. Que 5% é esse? Não repito. Não vou repetir. Não vou repetir a indignação, fica aí. Então, mas deixa isso não. Fazer. Então, eu sei disso. Então, digamos assim, essa conclusão que Vossa Excelência me pergunta, que eu tenho certeza que Vossa Excelência ainda não fez, porque está avaliando e analisando. Estou pedindo exatamente. Não procede. Não procede, Excelência. Não procede. Me dá a obra que eu te dou X%, ou vou te dar dinheiro em campanha porque você vai me dar a obra. Agora, que eles aproveitaram. Eu fico muito triste hoje de ver engenheiros brasileiros desempregados. Eu fico muito triste de ver a cadeia produtiva do Estado do Rio de Janeiro completamente... Eu estou fora há 3 anos e 3 meses. Eu vejo a edição dos jornais, da televisão, colocam alguma audiência aqui e em seguida problemas no Estado do Rio de Janeiro, como se vinculasse a quebradeira do Estado a esses problemas que nós estamos tratando aqui. Pelo amor de Deus, a UERJ, no meu período, foi a universidade que teve o melhor desempenho entre as universidades públicas do Brasil. Eu consegui o grau de investimento de 2 agências de risco internacionais. Eu fui o primeiro estado, o Estado do Rio foi o primeiro estado a conseguir o grau de investimento na América do Sul. Então eu fico vendo, passaram-se 3 anos e 3 meses e acontece uma violência na Cidade de Deus e o Sérgio Cabral responsável. No meu período, os guardas, os policiais recebiam o melhor salário. Eu nunca fiz política na segurança pública, eu nunca nomeei um delegado, um deputado nunca entrou na minha sala para pedir promoção de um major para tenente-coronel. Deixa eu perguntar uma outra coisa que o senhor mencionou há pouco, ainda falando um pouco essa questão da relação de empresário e administrador. O senhor falou há pouco, por exemplo, da situação da Delta. Mas como é que pode a Delta no Maracanã e não no... O caso da Delta até não está aqui, mas ele, de alguma forma, ele está relacionado a várias situações. E houve uma situação que também não está no processo, mas o senhor publicamente admitiu, falou sobre aquela questão de anel, lá em Paris e tudo mais. Não fecha o ciclo. Se tem uma acusação de que houve uma determinação de agraciar a Delta ou incluí-la num contrato com a notícia de um presente, de uma joia milionária, não fecha. O empresário Fernando Cavendish tinha uma relação comigo bem anterior ao governo do Estado. Né? Tivemos um episódio de triste memória, nada é mais triste do que isso, que é a morte, né? De um acidente de helicóptero em 2011. Tínhamos uma convivência pessoal. 2011. Volta a 2008, 2009, quando houve esse episódio em que o empresário Fernando Cavendish, que era aniversário da minha mulher, ele quis presenteá-la com um presente. No momento, em 2012, quando aparece o senhor Fernando Cavendish envolvido com Carlos Cachoeira num escândalo em Goiás, que eu não tinha a menor ideia, nunca tinha visto Carlos Cachoeira na minha vida, e nunca o vi pessoalmente, e passou-se a discutir dentro da Procuradoria do Estado, que no meu governo teve total isenção. Para Vossa Excelência ter uma noção, eu acho importante, como operador do direito, saber que o meu governo foi o primeiro governo a colocar como chefe da assessoria jurídica de cada secretaria um procurador do Estado. O hábito era para os secretários de Estado levarem para chefiar a assessoria jurídica advogados, com todo respeito à classe, amigos. Eu estabeleci que a Procuradora-Geral do Estado, a doutora Lúcia Leia, iria escolher, junto com o secretário de Estado, obviamente, mas procuradores do Estado de carreira. A Procuradoria do Estado, a quem eu sempre ouvi pela última palavra, decidiu pela inidoneidade da empresa. A primeira coisa que eu fiz foi devolver esse anel. Portanto, é a prova de que isso era uma coisa de relação pessoal, que não passava por nenhum tipo de benefício de contraprestação. E eu devolvi esse anel para ele.
Bom, o senhor não nega, do que eu entendi, eventualmente as entregas de dinheiro não nesses valores. Não nesses valores. A contabilidade do Bezerra, que é uma contabilidade absolutamente alucinada, feita por ele, com perdão pelo termo, completamente. Vossa Excelência mesmo, eu vi ele tá lá, fazendo ele perguntas. Tá lá preso com você, se ele falar alucinado, ele vai ficar chateado. Não, isso não é um problema não, mas não é por isso não. É porque eu vi até Vossa Excelência questioná-lo aqui pela maneira, as palavras, a forma como ele anda. Não tenho a menor ideia, tem personagens ali que eu não tenho a menor ideia do que seja, etc. E ao mesmo tempo noviz e ao mesmo tempo Shebar. Claro que cada um nas suas proporções, contando as suas versões que lhe convêm. Eu sei que é difícil sentar aqui perante Vossa Excelência, eu sei que é difícil ficar preso, eu estou passando isso na pele, eu estou há 8 meses sem os meus filhos diariamente, isso tudo mexe com a gente. Então tem pessoas que são capazes de qualquer coisa. São capazes de qualquer coisa. Então eu entendo perfeitamente a humanidade, a miséria humana. A miséria humana, o desespero humano. Nós temos clássicos da literatura, temos historiadores para mostrarem isso. Então, eu posso responder por mim. Esses valores não procedem, esses valores que esse senhor Álvaro Novis falou não procedem, esses valores do interior não procedem, e essa contabilidade do Bezerra não procede. Eu lamento que é um rapaz que eu conheci quando eu tinha 10 anos de idade, foi criado na minha casa, eu levei para trabalhar comigo muito cedo, eu tratava o filho dele, tratava porque não vejo mais, senão trataria outra vez, como um filho meu, a mulher dele, que arrumei emprego para a mulher dele, arrumei emprego para ele, tínhamos uma relação de fraternidade, e eu lamento o que ele disse aqui, as distorções que foram feitas naquela contabilidade maluca, mas não sou eu. Quem sou eu para condenar? Vossa Excelência é um cristão, eu também sou. Quem perdoa é Deus. Não é? Só ele tem esse poder. Então não concorda com o que ele disse aqui no interrogatório, aquela distribuição... Excelência, eu não quero entrar no mérito, porque eu não me lembro, mas... Não, é só concordar ou não concordar. O que estava ali tem partes que sim, partes que não. Como eu falei, é um bezerrês, uma mistura... Francisco de Assis, Kiko. Perfeito. Qual a sua relação com ele? Fez algum pagamento? Determinou algum pagamento a ele? Não, Francisco de Assis eu conheci em 2002, na campanha ao Senado, quando ele fazia a campanha do então candidato à reeleição a deputado estadual, Washington Reis. Até lá eu não o conhecia, até aquele momento. E o Washington, sim, eu conhecia desde 94. Ele votou para presidente para mim em 95, em 97 e em 99. Isso era 2002. E eu me lembro que ele enfim, foi muito leal a mim, o então deputado, hoje prefeito de Caxias, Washington Reis, e nós íamos a compromisso. Me chamou a atenção a forma como o Francisco de Assis, o Kiko, era muito bom profissional na área de marketing. A organização dele, o método dele, etc. Mas foi uma convivência daquela campanha. Lembro de eventos na Baixada, no Noroeste Fluminense, que me chamaram muita atenção. Qual era a participação dele em suas campanhas? O que ele fazia? Eu vou chegar lá. Então, em 2004, o Washington Reis se elegeu pela primeira vez prefeito de Duque de Caxias. E eu fui uma espécie de âncora do programa. Né? Eu falava para as câmeras. E o Francisco de Assis era um dos responsáveis pela comunicação. Ali fiquei mais perto dele e passei mais a admirá-lo, mas também depois passou. Em 2006 ele participou da minha campanha. Perfeito. Da organização da minha campanha. É o seguinte, há relatos de entrega de dinheiro, você sabe, né? Está na denúncia. Não procede. Sabe porque está na denúncia. Eu li. 7.700.000, num período curto de tempo. Ele diz que recebeu dinheiro para a campanha de um dos seus filhos, a campanha que ele postulava à época para deputado federal, e acabou vencendo essa eleição. Segundo ele, Kiko, esses recursos ele solicitava ao Carlos Miranda, que determinava o pagamento, que era feito a partir, que determinava o pagamento.
os irmãos Chebar diziam que informaram que eles fizeram esses pagamentos a mando do Carlos Miranda. Enfim, essa mecânica o senhor teve conhecimento? Excelência, não é verdade. O que o Kiko quis dizer, o que o Kiko disse é que ele foi reembolsado por despesas, porque ele acompanhava a campanha. O que eu chamei a trabalhar? Ele trabalhou 7 anos no meu governo. Em 2013, eu avisei ao meu time que eu sairia em abril de 2014 para o Pezão assumir. Para que o Pezão assumisse o governo e todas aquelas conquistas que eu me referi, que Vossa Excelência gentilmente reconhece que aconteceram, para o bem-estar da população, que ele, Pezão, fosse o beneficiário da campanha eleitoral e, sentado na cadeira de governador, pudesse disputar com o Lindbergh, com o Garotinho e com o Crivella. E aí eu disse ao Kiko, se você vai sair em 2013, ele falou, governador, eu já estou cansado, eu já fiz o meu papel, já realizamos muito aqui, nós tínhamos feito Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Copa do Mundo aconteceria, Copa das Confederações, a captação das Olimpíadas, Jornada Mundial da Juventude, muitos eventos. Ele disse, olha, eu estou querendo voltar à minha carreira privada, porque ele sempre foi do setor privado. Eu falei, tudo bem. Quando eu decidi sair em abril, foi um dilema muito forte para mim, seguir ou não na carreira política de mandato. Não é? E até por um período eu fiquei pré-candidato ao Senado. Não é? Até que o candidato Lindbergh Farias fez um acordo com o senador Romário e me deixou muito à vontade para eu retirar a minha candidatura ao Senado e apoiar o César Maia. Não precisa tanto detalhe assim, não. Vamos mais direto ao... É porque tudo está no contexto político, né? A gente já sabe que ele atuou na campanha de alguma forma. Vamos direto a isso. Eu estou querendo saber com relação a esse... Então, ele só... Não procede, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Ontem que eu combinei com ele foi reembolsá-lo das suas despesas acompanhando a campanha. O senhor combinou com ele? Combinei com o Kiko que fosse reembolsado para ele. Sabe quanto foi isso? Isso não passou de... sei lá, 300 mil reais, 400 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais. Há registros de pelo menos 3 milhões, alguma coisa não. Assim, recibos, notas. Que o Francisco de Assis recebeu? Na campanha de um dos seus filhos. Não, mas que o Francisco de Assis tenha recebido? Reembolso, né? Não, que ele tenha recebido, não. Que ele tenha recebido, não. Estou falando de reembolso, né? Não é salário, não é pagamento pelo serviço, não. Não, eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento disso. Ele reportou que no final da campanha acho que houve um pagamento em torno de 270 mil. Eu acho que foi isso, exatamente foi isso que eu fiz para ele. Mas... E esse dinheiro veio de onde? Veio de dinheiro guardado por mim, do Caixa 2 meu, das minhas campanhas anteriores. Nada a ver com a campanha de 2014. Carlos Miranda que autorizou esse pagamento, ou que efetivou esse pagamento? Olha, o Carlos Miranda, ele não tem esse papel que Vossa Excelência quer atribuir a ele. Eu não quero atribuir nada a ninguém. Eu estou partindo dos relatos que me são trazidos. Não, acho que estão superestimando o papel do Carlos Miranda. Com todo respeito a ele, mas ele não tinha esse papel. Essa questão do Kiko foi tratada por mim. Com o Kiko, combinei com ele que ia reembolsá-lo dos gastos que ele fizesse pessoalmente, nos deslocamentos, etc. E um prêmio para ele, no final da campanha, de recursos meus. Sim. Os irmãos Chebar, eles nos disseram aqui que eles fizeram esse pagamento, e mais do que isso, com planilhas que foram realizadas, havia uma contabilidade nesse sentido, que ele fazia pagamentos. Funcionário do próprio Kiko, né, Sossado, foi ouvido aqui, e ela disse que recebeu realmente o dinheiro. Então, ela disse que recebeu e não sabe quanto foi. Ela disse que não sabe quanto foi. E foi feita uma pergunta pela advogada do Francisco de Assis, muito relevante, se estava digitalizado ou tinha registro essa planilha, e não há registro. Então a planilha eu monto hoje aqui. A planilha dos irmãos Chebar. Não. Chebar. Perdão, não há registro. Sim. Não há. Perfeito. Mas, não há registro dos irmãos Chebar. Então, eles montaram uma planilha
sem nenhum registro, sem nenhum tipo de documentação digital. Então, de onde veio esse Não sei, dinheiro? pergunte aos irmãos criativos Shebar. O dinheiro que o senhor disse que autorizou que fosse feito o repasse aos gastos do Kiko... De sobra de campanha. Quem pagou? Eu não me lembro se foi o Carlos Miranda ou não foram os irmãos Shebar. Não foi. Deve ter sido o Carlos Miranda ou o Bezerra, não sei. Se eu perguntar ao Carlos Miranda se foi ele que fez esse pagamento, provavelmente ele vai dizer que... Não sei, mas ele pode até se aproveitar disso e contar que foram milhões, pode contar uma outra novela para Vossa Excelência, né? Porque sempre é oportunidade. Como eu disse, o verossímil e o verdadeiro, eles são muito perigosos. Muito perigosos. O Carlos Miranda me acompanha na vida profissional desde a década de 90. Ele estudou com meu irmão na escola. É casado com uma prima irmã. Mas as pessoas vão mudando. Prisão, cadeia, cela, risco de condenações, né? Ministério Público pedindo para colaborar. E aí colaborar como? Aí colabora assim, colabora assado, conta uma história distorcida. É igual os irmãos Shebar. Eu queria que eles aprovassem isso. Não, nós temos aqui um documento que o Sérgio Cabral é o dono de 120 milhões de dólares. Ou o senhor Álvaro Novi dizer, não, o Sérgio Cabral tem aqui atos da FETransport que combinam com esses recursos aqui. Ou o senhor Carlos Miranda dizer, não, o Sérgio Cabral me mandou entregar tal dinheiro para a campanha tal, A, B ou C. Porque falar, qualquer um pode falar qualquer coisa, Excelência. Agora ter provas. Provas materiais. Essa planilha dos irmãos Shebar não há registro nem digitalização. E vi no depoimento de um dos colaboradores dele, um dos entregadores do dinheiro, que ele fez um passeio pelo Rio de Janeiro para reconhecer endereços, o que me causou espécie. O sujeito que mora no Rio. Não é que nem os irmãos Shebar que eu li na imprensa, que são cidadãos portugueses, de Malta e de umas ilhas do Caribe. Quer dizer, eu daria 120 milhões de dólares para dois irmãos que são cidadãos de 3 paraísos fiscais. E eu, Sérgio Cabral, daria, vem cá, vai cuidar do meu dinheiro aí, 120 milhões de dólares, vocês são cidadãos de Portugal, de Malta, paraíso no Mediterrâneo, e um paraíso no Caribe. Ora, Excelência. E onde o senhor guardou essas sobras de campanha todas? Guardado esses recursos com os irmãos Shebar até 2015, o final desses recursos... eram perigosos, tinham 3 nacionalidades... Tudo isso eu soube a partir de 2015 e 2016. Quando eles se revelam para mim, no final de 2015, com essa história desses doleiros IG, não sei das quantas, que estavam respondendo a processo na Suíça, e me contam que esse Figueiredo Bastos cuidou de um assunto deles em 2004 do Banestado. Isso tudo eles me contam no final de 2015. Aí é que o senhor ficou com medo? Eu falei, pelo amor de Deus, claro. Porque uma coisa é o que o pai deles fazia para mim e eles fizeram para mim. Eu preciso de recursos aqui. Em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais. Estavam aqui no Brasil? No Brasil. No Brasil. Não, lá fora eu não desconheço, eu não tinha conta lá fora, eu não desconheço de conta lá fora. O senhor tinha no Israel Discount Bank, o senhor falou. Não, Excelência, no final dos anos 90 e fechada no início dos anos 2000. Tá. Eu nunca mais tive essa conta, pode checar no banco. Eles guardavam aqui dentro. Essa conta foi encerrada em 2013. Eles guardavam, não sei se da gaveta, de casa, no Israel Discount Bank, no BSI que eu li que eles tinham, no banco em Andorra, no banco não sei aonde, eu não tinha a menor ideia se eles trocavam dinheiro com esse ZIG, não sei das contas. Eu não tinha a menor ideia das atividades ilícitas deles como doleiros, eu não tinha a menor ideia, Excelência. Eu tive o seguinte, vai buscar recurso na empresa tal para a campanha. Ficou sobra. Quanto é que tem de sobra? Tanto. Tá. E o Carlos Miranda, de vez em quando, fazia esse contato. Se o Carlos Miranda depois o senhor ficou desconfiado, não quis mais que o dinheiro continuasse com ele. Quando o senhor passou a guardar a sua sobra de campanha? Eu passei a guardar essa sobra de campanha no final de 2015 e início de 2016. Mas praticamente, Excelência, eu guardava esses recursos ou comigo, ou com o Bezerra, ou com o Carlos Miranda. Esses recursos ficavam mais comigo, inclusive, do que com eles, muito mais comigo. Mas não eram, já estavam diminuindo e eu já estava fora da política, já não tinha mais essa atividade de captação de recursos, de campanha eleitoral, então já tinha aberto a minha empresa, já estava no escritório, que o senhor Paulo Fernando disse que aquela história toda do barco, que é uma mentirada, que o barco é dele, né, que eu pagava as despesas do barco, ele disse que o barco era meu e dele, que é uma conversa, não é verdade. Ele me agradava e puxava meu saco e abria o escritório para mim, puxava o meu saco, como várias pessoas puxavam. Como é que é? Governador,
O Tancredo dizia que melhor que o poder é a perspectiva do poder. Então eu vivi a vida inteira como deputado, perspectiva de ser presidente da Assembleia. Deputado, presidente da Assembleia, com a perspectiva de ser governador. Disputo a prefeitura com 33 anos de idade. Vou ao segundo turno. Volto a ser o deputado mais votado do Brasil. Mais votado que eu digo, incluindo os 513 de Brasília. Não houve ninguém no Brasil, em 98, que tivesse o número de votos que eu tive para deputado, estadual ou federal. Então, a fila de puxa-sacos é enorme. Na cadeia que não é. Na prisão que não é. Aí tem um monte de gente para contar a história. Ficava a fila de puxa-sacos para pedir favor, pedir ajuda, pedir emprego. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. E aí eu toquei a minha vida. Final de 2015 eu tive essa conversa com eles, excelência. E depois eu toquei a minha vida em 2016. O senhor Luiz Alexandre Gaiara, Gaiara, ele teve um contrato com o escritório da sua esposa. Teve alguns repasses altos e tal. Ele disse aqui que, na verdade, ele tem um contrato em torno de R$7 mil por mês, acho que é o pagamento pelo serviço, mas que o valor todo que ele depositou foi a pedido do senhor para lavar dinheiro que o senhor tinha, ou sobra de campanha, ou caixa 12, o que quer que seja. E o escritório da sua esposa fez esse contrato e recebeu esse dinheiro. Isso é verdade ou não? Isso é mentira. Eu fiquei indignado, pude responder apenas ao meu advogado de defesa na ocasião. Eu quero olhar nos seus olhos. Isso é mentira. O senhor Alexandre Gaiara, ele me conhece desde a década de 90, sempre quis me agradar, sempre quis estar perto de mim e nunca me pediu favor nenhum, sempre esteve próximo a mim, sempre me respeitou, eu nunca fiz favor nenhum a ele. Como governador, ele, inclusive em 2016, frequentou o meu escritório porque estava pensando em vender a empresa quebrada. A minha mulher prestou serviços para ele. Não foi repasse de recursos, esse eu corrigi, foi prestação de serviços. Não, prestação de serviços. Ele pode dizer o que ele quiser, me desculpe, no desespero, porque foi pego lá com Ari Filho, confusão de Ari Filho, de não sei o quê, que também tem isso também. Tem muito assessor que toma dinheiro nas costas do político, em nome da proximidade, que a gente nem sabe. Tem muito assessor que toma dinheiro pelas costas, sem você saber, porque é amigo do deputado, é amigo do governador. Eu sou próximo ao governador. Então, no caso do Gaiara, ele prestou serviços ao escritório da minha mulher. A minha mulher prestou serviço ao escritório dele, sim. A minha mulher saiu, se eu não me engano, quando viu que ele ia entrar em franca recuperação judicial. E foi o que ocorreu. E ele bateu com o irmão dele, de nome... Bom, acho então, que Antônio, Antônio, acho que Antônio, no meu, que o senhor repassei para ele lavar dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. Minha mulher teve trabalho com ele. Eu não entro em detalhes do trabalho da minha mulher. Eu sei que ela prestou serviços a ele e sei que ela o advertiu que ele tinha que procurar, eram advogados na área de recuperação judicial, porque isso ela me disse. Sérgio, ele está muito mal das pernas. Ele vai quebrar. E dito e feito, um ano depois, sei lá quanto tempo depois, um ano, ele me procurou desesperado porque iria quebrar. Sérgio, alguma coisa que eu esqueci de perguntar, algum ponto importante dessa acusação que o senhor queira esclarecer? Olha, excelência. O senhor não tenha falado? Eu vou dar a palavra aos seus advogados, mas daqui a pouco para eles perguntar também. Pode ser que... Não sei. Alguma... Então deixa eu continuar aqui. Você não tem que perguntar alguma coisa? Sim, excelência. Boa tarde, excelência. Só algumas perguntas aqui para complementar em relação aos fatos que estão nesse processo. Em relação aos conjuntos de fato 1, entre 7 de agosto de 2014 a 1º de junho de 2015, houve 19 pagamentos no total de R$1.066.813 por uma pessoa de nome Pierre. O senhor reconhece? Sabe quem é esse Pierre? Sei quem é o Pierre, ele prestou serviços para mim, mas eu não sei dizer se todos esses, se o Pierre colocou na minha conta prestação de serviços feitos a terceiros, a outras pessoas. Mas o Pierre prestou serviços para mim, sim, senhora. Certo. Posso garantir a Vossa Excelência? Serviços eram passagens aéreas? Isso, passagens aéreas, etc. Isso.
Mas algumas coisas, Excelência, eram compradas com dinheiro nosso, com recurso, com conta bancária, e outras em espécie. Porque, enfim, esse nome Pierre é o nome Exato, que consta perfeito. na Excelência tem razão. dos irmãos Chibarro. E eles devem ter pago mesmo. Porque como eles faziam esse serviço aqui no Brasil, eles prestaram esse serviço, como até no exterior fizeram eventualmente. Com relação a esses pagamentos aí dos conjuntos fatos 2, pagamentos de despesas pessoais do Carlos Miranda, boletos bancários encontrados lá com os irmãos Chibarro, Desconheço. do Carlos Miranda, o senhor... Desconheço. Café. Em relação ao senhor Sérgio Castro, ele tinha esse apelido Big? O senhor Não, eu desconheço. Não. O apelido dele é Serjão. Ele é meu amigo desde a década de 70. Talvez os meus amigos sejam o mais politizado de todos. Ele sempre foi eu fundei a juventude do PMDB. Ele fundou junto comigo, ele foi presidente de diretórios zonais, regionais do PMDB no Rio. Ele foi delegado comigo às convenções nacionais, ele acompanhou a minha trajetória política. O meu pai, quando se elegeu vereador em 82, éramos um pequeno grupo, ele fazia parte, ele sempre esteve próximo a mim na política, né? Com relação a... Mas Big eu desconheço, Big eu não desconheço. O Sérgio trabalhava para o senhor nas campanhas? Trabalhava nas campanhas, todas as campanhas, sempre fez campanha. O trabalho dele envolvia transportar valores? Raramente. Ele era muito mais um militante político. Eu estou sem tomo puro mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Com relação ao senhor Tiago Aragão, que é sócio da sua esposa no escritório, o senhor tem algum conhecimento de ligação entre ele com o senhor Bezerra? Algum pagamento recebido de Bezerra? Tenho uma... O Tiago Aragão foi um advogado que se forjou no escritório. Começou muito novo lá. Então eu me lembro de tempos atrás, eu era presidente da Assembleia, o senador, eu fui apresentado a ele, depois fui apresentado outra vez, estive com ele umas 3 ou 4 vezes no escritório. Eu fui raramente ao escritório da Adriana. Como governador, talvez 1 ou 2 vezes para pegá-la para algum evento. Quem apresentou o Bezerra para o Tiago Aragão? Fui eu. A Adriana não tem nada a ver com isso. Ele me trouxe um assunto, Excelência, do escritório, mas que envolvia uma particularidade dele, um concunhado dele, que já era cliente, segundo ele, do escritório, e precisava de um favor. Ele até falou, é um empréstimo e tal. E aí pediu, acho que 2 ou 3 vezes o Bezerra, eu mandei o Bezerra entrar em contato com ele, já passaram a fazer contato direto os dois. Minha mulher ignorava isso. Esse dinheiro que o Bezerra entregava para ele era dos irmãos Chebar também? Não sei. Não. O irmão Chebar não era o dinheiro era do Caixa 2 que eu mandei entregar a ele, fazer um favor. Não, foi o Bezerra que levou e ele me disse que ele era obrigado, hein? Era um concunhado dele e que a Adriana que ele havia solicitado que a Adriana não quis fazer o atendimento, que era uma coisa relativa a gorjetas, até a lei agora mudou, né? E que ele estava se sentindo meio mal, que a Adriana não tinha aceito. Eu falei, não, eu resolvo para você, fica entre nós aqui, porque de vez em quando ele ia lá em casa, raramente, mas ele ia, porque ele passou a ter, a partir de janeiro de 14, após a saída do ex-sócio da Adriana, Sérgio Coelho, ele passou a ter, e ex-marido da Adriana, ele passou a ter um papel relevante no escritório. Papel relevante. E aí ele comentou comigo essa história, eu falei, tudo bem, Tiago, eu resolvo com você. E botei o Bezerra com ele por 2 ou 3 ocasiões. E eu me lembro que depois a Adriana falou, olha, o Tiago quer muito que você conheça, que nós estejamos juntos com o cliente, o Ítalo, dono do Maneco Neco. Eu não conhecia. Aí fomos jantar no Maneco Neco de Ipanema, o Tiago Aragão com a mulher dele,
a irmã gêmea, que era casada, ou é casada com o Ítalo, e a Adriane e eu. Eu fui no papel de marido da advogada do escritório lá, né? Então, ali se confirmou, inclusive, toda essa relação entre o Tiago e o Ítalo, que eu já sabia que ele tinha me falado, que a Adriana mencionava. Mas a Adriana nunca me pediu nada em relação a esse assunto. Eu tratei direto com o Tiago e o Tiago com o Bezerra. Em relação ao senhor Kiko, o senhor que pediu para ele trabalhar na campanha do Eu pedi. filho do senhor? Eu pedi como um conselheiro, alguém que acompanhasse, porque o Francisco de Assis é um grande profissional da área de marketing, da área de comunicação. O Francisco, chamo de Kiko, né? Que me permite, como eu chamo ele, Kiko. Olha, o meu filho tem liderança, já tinha toda uma trajetória política estudantil, no PMDB, mas eu preciso de alguém que eu tenha confiança acompanhando ele, que me passe, que me ligue para falar como foi o discurso, como foi a recepção em determinado local, né, como ele está se portando em público. Você fique realmente como um advisor dele, como alguém que fique ali acompanhando, um coach, um acompanhamento, alguém que faça esse acompanhamento para mim. O pedido, então, era para que ele trabalhasse sem qualquer contrato formal. Sem contrato formal nenhum, e parte financeira, não, nada. No final é que houve essa coisa que eu cobrei dele, eu falei, Kiko, esses gastos, essa coisa, e não foi nenhuma remuneração, foi quase que um reembolso. Mas, gente, ele até ficou meio constrangido de receber esse recurso, mas eu fiz questão de fazer pela seriedade com que ele trabalhou. Nunca me pediu um favor, nunca me pediu nada. Ia exercer na parte da comunicação, estava envolvido também o recebimento de valores, a gestão de valores, pagamentos para alguns fornecedores? Não me lembro dele ter cuidado nada disso. Obrigado. Com relação a esse padrão de vida do senhor, né, que já foi aqui falado, que é realmente acima dos ganhos lícitos aí como governador, a funcionária do senhor, a Sônia, apresentou declarações falando que as despesas do senhor giravam em torno de 220 mil mensais. É mais ou menos isso? Eu já respondi a Sua Excelência, Dr. Marcelo Bretas, sim, em torno disso. Mais ou menos. Para mais, para menos, mas era isso. Mas incluindo, inclusive, gastos de responsabilidade da minha mulher, que ela pagava contas dela. O senhor disse que oficialmente, o máximo que o senhor chegou a ter de sobra de campanha foi 3 milhões de reais. 3 milhões e meio, 3, 4 milhões, 5 milhões de reais. No final entre 3 milhões e meio e 5, para não errar, para não ficar preciso o número, ao final da prestação de serviço dos irmãos Chebar, portanto, ao final de 2015. Então, com esse gasto mensal de cerca de 220 mil por mês, esse valor teria sido botado... Sua Excelência fazia, não. Sua Excelência fazia... Não, porque em 2016, por exemplo, como eu disse a Sua Excelência, o eminente juiz Marcelo Bretas, a partir de 2016 eu resolvi tomar o outro rumo com uma empresa, com o meu trabalho, com recursos. Inclusive o Ministério Público, numa das razões e alegações da Calicut, é a retirada de dinheiro da minha conta, às vezes como se isso fosse algum tipo de fuga de recursos. Não, era o dinheiro da minha conta que eu retirava para fazer uso, já que eu estava fazendo uso. O Ministério Público usa... Não, a partir de 2016 sim, aí o Ministério Público vê isso como uma manifestação, cerca de 300 mil reais que eu retirei, 300 e poucos mil reais, da minha conta do Citibank que eu tinha desde antes de ser governador, há muitos anos atrás. E que eu pedi, a minha secretária ligava para o gerente para avisar, vai retirar 10 mil, vai receber que vai retirar. Eu assinava, ou o funcionário que fosse lá. Qual que era o total dessa conta? Não me lembro, 1,5 milhão, 2 milhões, eu não me lembro. Tinha essa conta, eu tinha aplicações, eu fui retirando esses recursos, fui vivendo dos meus recursos, junto com a minha mulher. Inclusive eu falei para o Paulo Fernando, né, que não era preciso, ele via em mim, como diria Tancredo Neves, não mais a perspectiva de poder, porque talvez em 2016, em 2015, havia ainda uma expectativa de que eu disputasse a prefeitura do Rio de Janeiro. Então ainda havia uma certa fila de puxa-sacos, querendo me agradar.
Então, achando que eu poderia ser candidato. Quando eu disse que não seria candidato, eu só decidi isso em 2016. Né? Eu disse ao Eduardo Paes que eu seguiria a candidatura que ele apoiasse, que eu estaria junto com ele, porque o Eduardo Paes foi o melhor prefeito da história do Rio de Janeiro, fez uma revolução. Eu lamento que a cidade esteja jogada às traças como está hoje. Né? E o Eduardo Paes, eu falei, Eduardo, você escolhe o candidato, eu não vou disputar a prefeitura, eu acho que depois do governo do Estado eu preciso dar um tempo em termos de mandato, eu estou há quase 30 anos com mandatos seguidos, e você escolhe. E ali certamente diminuiu, eu falei, agora eu tenho que cuidar da minha vida. Então por isso que o Ministério Público Federal olhou lá as retiradas e colocou como se fosse um dos movimentos suspeitos. Tá, então eram despesas mensais. Claro, que eu retirava para sacava para fazer pagamentos. Tá. Não, que eu digo vez não. 300 mil no total. Não, porque 15 mil, 10 mil. Que eram cerca de 200 mil reais por mês de despesas. Não, sim, mas eu pagava as minhas despesas pessoais, a Diana pagava a maior parte das despesas pessoais. Eu quero dizer que o fluxo de Caixa 2, ele foi acabando em 2016, ele praticamente acabou. Sim. Compreendeu? O final dele acabou em 2016. E se eu não me engano, ela tinha um crédito com os irmãos Chebar e que pagou algum serviço, alguma coisa e acabou. Então esses 120 milhões de dólares Essa alegação do senhor de que esses recursos eventualmente recebidos eram doações espontâneas dos empresários, que não havia nenhuma contrapartida. É sabido que os empresários eles têm uma ótima noção do custo-benefício dos atos dele. Grandes empresários, bem-sucedidos. Então, por qual razão eles pagariam valores milionários ao senhor se eles não fossem ter, de alguma forma, um benefício? O senhor consegue... Excelência, eu lamento que hoje nós vivemos a demonização da classe política e a demonização do empresariado brasileiro. É a maior autofagia. Eu nunca pensei que Mário de Andrade tivesse tanta razão como ele tem. É um dos intelectuais que eu mais admiro no Brasil, foi Mário de Andrade. E a autofagia brasileira é uma coisa impressionante, supera as minhas expectativas. Então, o empresariado brasileiro é um empresariado que tem seus erros e seus méritos. A classe política também. Então, demonizar o empresariado me apoiava porque era a regra do jogo assim, me ajudava financeiramente, ou por vias legais, ou por Caixa 2, como faziam de hábito para outros políticos, para outros candidatos de outros partidos no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil. Aliás, e até no exterior, pelo que eu vejo, de outras companhias. Eles se demonizaram e passaram seus executivos a começar a contar histórias que é uma pena. Eu vejo empresas com dimensão internacional sendo deterioradas, os concorrentes achando a maior graça, e o Brasil se destruindo, e vendo donos de companhias fazendo um papelão, um verdadeiro papelão, até gravando o presidente da República. Eu lamento que isso esteja ocorrendo no Brasil, que os empresários estejam se destruindo empregos. Essa demonização é lamentável. Desculpa, mas eu acho que isso, quando Vossa Excelência me pergunta se o empresário me procurou com segundas intenções, não. Me procurou querendo me ajudar. Queria que eu fosse candidato. Se ele tinha intenções se ele verificava que comigo no poder, seja eu eleito deputado, seja eu eleito senador, seja eu eleito governador, que ele pudesse ter um ambiente de negócios no Estado melhor, isso é uma outra coisa. Se Vossa Excelência, ontem, por exemplo, o presidente da República assinou uma lei... O senhor pode só... deixa eu continuar aqui. Só para dar um exemplo, o seguinte, se Vossa Excelência pegar... Se é um exemplo de ontem... Não, então não vou dar o exemplo de ontem, vou dar um exemplo seguinte. A minha conduta como governador e como legislador nunca foi de alguém tentando agradar empresário. Perfeito. Mas tentando gerar emprego e o social. O senhor reconhece, então, que alguns empresários faziam doações para o senhor. Como eram feitas essas doações? Excelência, de maneira... recolhia nas empresas? Recolhia. Os irmãos Chebar, com esse modus operandi que eu não sei se tinha Peter, Tony, Tom, esses apelidos aí, sei lá, eu não tenho a menor ideia. Administrava esses recursos de campanha ou era mais alguém do PMDB? O senhor administrava as campanhas do PMDB? Não, eu era responsável pelas minhas campanhas.
pelas O senhor minhas que campanhas. fazia Eu é que era o contabilidade, responsável. sabia quanto Mas eu não sabia se era recebeu, o Tony, o Peter, o senhor Novis, o senhor Bezerra. O Bezerra sim, porque fazia parte do meu time. O Carlos Miranda, o Bezerra. Carlos e o Miranda, Serjão. o Serjão e outras. Mas cada um em uma dimensão. O Serjão me levou... Se pegou recurso, foi aqui ou acolá, ele era muito mais militante. O Bezerra, a partir de uma certa campanha eleitoral, o Carlos Miranda está dando uma dimensão operador financeiro. Ele ajudava ali a organizar. Eu organizava as coisas. Agora, eu não sabia detalhes. Tá. Como era feito isso ou aquilo, quem levava, quem não levava. Agora, onde guardava o dinheiro, se era no banco da não sei da onde ou no escritório de Ipanema, conforme ele disseram. Esses recolhimentos do Bezerra, curiosamente, em algumas empresas que tinham contratos com o Estado e em períodos em que não havia eleição, por exemplo, em 2015, 2016, como que o senhor explica esses recolhimentos? Olha, isso pode ter ocorrido por força de algum tipo de complementação de acordo de campanha eleitoral, mas eu não me recordo. Pode ter ocorrido por força de algum acordo de campanha eleitoral minha, mas eu não me recordo. Não me recordo. Tá certo, então, sem mais perguntas. Não me recordo. Vocês querem perguntar? Sim, excelência. Pois não. Fique à vontade, Adriano Anselmo. Boa noite, seu Sérgio. Boa noite. Meu nome é Alexandre Lopes, eu sou advogado da Adriano Anselmo. O senhor mencionou, logo no início do seu interrogatório, o pagamento de uma joia fora do país. Isso. Que o senhor tinha dado de presente para ela. Isso. O senhor a presenteou com outras joias? Foi só aquilo? Com outras joias também. O senhor mencionou também que o senhor realizava alguns pagamentos, o senhor disse, usou um termo, de forma incorreta, quando ela pagaria de forma correta. Isso. Ela tinha conhecimento de que o senhor realizava esses pagamentos de forma incorreta? Não. Ela jamais teve acesso a essas informações. Era um pacto nosso. Me permite estar olhando para o advogado? Fique à vontade. Por favor. Era um pacto nosso. Eu não me envolvia, até esses casos em que as pessoas me conheciam, tipo o Alexandre Gaiara, que foi dito aqui, eu só soube do final do desfecho quando ela me falou, Sérgio, olha, é impossível, ele vai quebrar. E, de fato, depois ele veio me procurar quebrado, com, se não me engano, Antônio, o irmão dele. Então, era nosso pacto. Eu não me metia nas histórias dela, no trabalho dela profissional, ela não se metia, nunca participou de uma reunião minha, ela fazia questão, inclusive no Palácio Guanabara, ela fazia questão de ficar do lado de fora, avisava, por exemplo, quando ela me pegar para um compromisso social, oficial, como primeira-dama, avisava, olha, avisa ao Sérgio que eu estou aqui, estava em reunião, ela nunca entrou numa reunião que eu estivesse participando, na minha casa, por exemplo, na nossa casa, né? No escritório, ela nunca entrou no escritório, se eu estou fechado com uma pessoa, ela nunca entrou para interromper, a não ser que é cafezinho, que é água. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Exatamente, Reuniões, que é o café, boa tarde. ela estava em licitações, por exemplo, Mas, de obras. Jamais. Ela alguma vez participou ou participava de qualquer forma, ou lhe auxiliava tomada de decisões enquanto governador? Jamais. A minha mulher, a única coisa que ela fez, e fez de uma maneira muito discreta e muito competente, reconhecidamente competente, e essa é uma coisa que eu até falava com ela, ela falava, deixa ser assim que é melhor. Era como primeira-dama o trabalho social dela. Ela tinha ciência das sobras de campanha, da utilização das sobras de campanha? Nada. Ela fez um trabalho junto ao Rio Solidário, que era inclusive auditado por companhia internacional, não sei se é PwC, um trabalho lindo, com diversas instituições, era uma coisa lindíssima, e que ela até deixava profissionalizado, ela pouco aparecia, super discreta, porque ela tinha o trabalho de advogada. As pessoas comentavam comigo, nossa, encontrei a Adriana almoçando no Paço Imperial, ela ia a pé do escritório dela até o Paço Imperial no restaurante bistrô, que era o hábito dela, quando eu a conheci, ela tinha esse hábito de frequentar o bistrô no Paço Imperial. Durante o meu governo, ela ia caminhando ao bistrô. Eu me lembro que a segurança falava comigo, olha, sua esposa, ela falou, Sérgio, eu sou assim, eu sou advogada, você vai passar pelo governo, eu vou continuar advogada. E assim ela continuou depois que eu saí do governo. Tá certo. Obrigado, excelência.
Seu Sérgio, Pois não. na defesa do Francisco de Assis aqui, fazendo perguntas diferentes. O senhor mencionou que o Francisco se mostrava um excelente profissional na área de comunicação, né? E por isso teria chamado ele para realizar essa ajuda na campanha do Marco Antônio Cabral, uma espécie de coach. Isso. O Francisco também trabalhou na subsecretaria. Isso. O convite foi do senhor. Foi meu. E por essa mesma razão, pelo fato de ser um excelente profissional? Por essa mesma razão. O Francisco é uma pessoa trabalhadora, talentosa, que jamais me pediu qualquer favor pessoal. Isso eu admirava no caráter dele, porque é muito tentador pedir um favor, empregar um parente, pedir um favor, seja empresarial ou uma coisa pessoal. Nunca me pediu. Pela correção dele é que eu escolhi. O senhor mencionou também que num dado momento ele disse que já teria cumprido o papel dele ali e pediu para sair, acho que em 2012, o senhor disse. Não, em 2013 ele saiu. Em 2012 ele fez um desabafo. Ah, tá. Em 2012 ele fez um desabafo para mim. Governador, eu já deu, já estou aqui, já são 6 anos de governo, eu gostaria de ir para voltar ao setor privado. Disse, Kiko, peraí, nós tínhamos captado em 2011 a Jornada Mundial da Juventude em Madrid. E ele foi comigo a Madrid. Eu falei, e na Copa do Mundo também, na Copa das Confederações e Copa do Mundo. Eu falei, Kiko, nós temos ainda 2 grandes eventos para acontecer em 2013. Eu possivelmente vou sair em 2014 para disputar a eleição. Naquela ocasião, no final de 2012, eu não sabia ainda o rumo que eu tomaria em termos de mandato. Fica comigo até 2013, então, vamos fazer esse pacto. Realiza para mim esses 2 eventos. E foram eventos impecáveis. Com todo o problema que houve por conta da briga da tarifa de ônibus do município do Rio, do reajuste, no município de São Paulo, aquela confusão que houve. Aliás, inclusive, eu até extingui a tarifa do ônibus do estadual. Eu e o Alckmin. O Alckmin extinguiu em São Paulo, o Anastasia em Minas, e eu extingui também, apesar de não ter nada a ver com o assunto, em 2013. O evento transcorreu com enorme sucesso a Copa das Confederações, e depois a Jornada Mundial, que o Papa foi aquela maravilha. Tentaram até atrapalhar, mas não conseguiram. Milhões de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, tudo funcionando muito bem, e o Francisco realmente cumpriu a tarefa como profissional. E o senhor conhecia a agência Corcovado? Não, nunca estive. Nunca esteve lá? Não, nunca estive. Tá. Eu soube depois dessa história toda aqui. Sim, mas depois soube que ele trabalhava também no âmbito privado. Claro. Não, eu sabia que depois de 2015 ele não quis, né, seguir na vida pública, ele largou a vida pública, prestou esse apoio, digamos assim, pessoal de coach para o meu filho, acabou a campanha, seguiu no setor privado. Eu nunca fui empresa dele, ele nunca me pediu para indicar um cliente, porque poderia naturalmente me pedir. Porque poderia muito bem pedir. Pelo meu nível de relacionamento, empresas privadas, ele nunca me pediu um favor sequer. Então, Uma última pergunta, Sr. Sérgio. O senhor mencionou, salvo engano, que teria pago como uma espécie de bonificação ao Kiko de 300 mil. Isso. É só para deixar claro mesmo, que eu não Foi sei porque isso. acho que ficou um pouco confuso. Foi para bonificação, em fato, por razão do êxito dele Exatamente. na campanha. Exatamente. Antes Eu não também- havia a combinação de pagamento Nada, qualquer. não. Ele até ficou meio ofendido quando eu fui dar essa bonificação. Ele ficou chateado comigo. Eu falei, por favor, porque você merece, é um dinheiro meu, não tem nada a ver com a campanha, é meu, eu quero te dar isso. Perfeito. E uma outra coisa, o Francisco também trabalhou em campanhas suas? Trabalhou em 2006. Antes não. Eu trabalhou indiretamente Desculpa, eu falei antes, em 2006. em 2006 e 2010. E 2010. Ele em 2002, como eu falei, a Sua Excelência, o juiz Marcelo Bretas, eu o conheci, fiquei muito impressionado com a competência dele na campanha do Washington, que tinha interface com a minha, porque como, digamos, o senador é tratado como candidato majoritário. Foi a eleição que eu me elegi junto com o senador Crivella, hoje prefeito do Rio. E em 2004, o envolvimento com a campanha do Washington Reis a prefeito, que eu achei impecável.
mas não mantivemos nenhuma relação. Em 2006, na hora de montar a estrutura de campanha, eu falei, olha, vamos chamar aquele cara, porque aquele cara é um craque, é bom, pode ser um bom profissional nessa área. Ele se revelou um bom profissional, depois foi naturalmente convidado por mim para integrar a equipe. Tem mais perguntas, Alice? Boa noite, senhor Sérgio. Boa noite. De Tiago Aragão. Pois não. O senhor relatou aqui agora há pouco que esteve com o Tiago pouquíssimas vezes no decorrer do seu vida. Nesse contexto, o senhor considera razoável que o Tiago o tivesse procurado para tratar de um assunto delicado? Ele teria essa liberdade com o senhor? Ele já fazia parte do primeiro time do escritório da Adriana, eu já o conhecia, já tinha estado com ele. E ele se revelou para mim a relação que ele tinha com esse concunhado, que era segundo ele como se fosse um irmão. Me parece até que eles moravam porta com porta, era uma coisa muito pessoal. E eram casados com gêmeas que depois eu vinha conhecê-las num jantar no Manequineco, lá em Ipanema. Então, tenho certeza, não vou responder por ele, né, não sou porta-voz do Tiago, mas ele me procurou em função dessa relação de proximidade com o cliente que era concunhado dele. Embora ele não tivesse proximidade com o senhor. Foi a única vez que ele me procurou, nunca me pediu nada, tanto que... O senhor tratava com naturalidade, então, desse tema de Caixa 2? O senhor via isso como algo corriqueiro? Doutor, o senhor mencionou... Como diria Jânio Quadros, intimidade só traz aborrecimento e filhos. Então, eu não dava intimidade. Ele me trouxe esse assunto, eu tratei e mandei cuidar. Certo. Esses recursos, de qualquer sorte, retornaram ao escritório. Não faço ideia. Aí o senhor está me perguntando. A respeito. Não, aí o senhor está me perguntando o que eu não sei dizer. Uma vez retornando ao escritório, a doutora Adriana, na qualidade de sócia titular, teria algum proveito. Eu não sei teria dizer. Direito a dividendos. Eu não sei dizer porque quem solicitou foi o Tiago Aragão. Mas o senhor porque sabe era concunhado do Ítalo. Que havia um contrato do escritório com o Manequineco. Não, tinha um contrato com várias empresas e essa era uma delas. Eu, se eu não me engano, até antes do Manequineco, não sei se no período do Tiago, no período anterior, quando eu era com ele, tinha até um restaurante também que foi cliente deles há muitos anos atrás. Quando eu comecei a namorar a Adriana, tinha um restaurante que era cliente deles. Já era cliente antes de eu começar a namorar a Adriana. E não sei nem o nome. E o Tiago se sentiu à vontade, tanto que ele só falou desse assunto comigo. Ele não falou de 2 assuntos comigo. Ele não falou de 3 assuntos comigo. Só falou desse que ele se sentiu à vontade por ser o concunhado dele. E fez questão depois que eu fosse jantar com ele para conhecer o concunhado. Fomos jantar no Manequineco de Ipanema. E eu não paguei a conta, foi uma gentileza deles. Considerando que o senhor afirmou que não tinha nenhum grau de intimidade com o Tiago, me parece no mínimo estranho a colocação. Porque ele foi lá em casa algumas vezes para reuniões com a Adriana. E ele me disse, ao pé do ouvido, que tinha esse problema que queria falar comigo. E aí falou comigo pessoalmente, olha, a Adriana não topou. Que benefício o senhor teve com isso? Nenhum. Para atender o rapaz que era o braço direito da Adriana e que o concunhado dele estava com necessidade de dinheiro e que a Adriana não aceitou e que tinha essa situação, pelo amor de Deus, deixa eu O senhor fez isso resolver. à revelia da doutora Adriana, então? A revelia da Adriana. A revelia da Adriana. Ela me falou, inclusive, que o Tiago insistia muito para que nós fôssemos jantar, que o concunhado queria agradecer. E ele me frisou que era irmão desse concunhado, que era o grande amigo dele. Frisou isso. Só estou lhe pedindo isso porque, para mim, é muito importante que ele é meu concunhado, é uma pessoa que é como se fosse meu irmão. Então, mesmo não havendo a concordância da doutora Adriana, o senhor... Eu não consultei ela. Eu não a consultei. Ela está sabendo disso, está tomando conhecimento desses fatos por conta dessas histórias aqui. Por conta da delação do concunhado dele, que é outro fato de miséria humana. Lamentável. Mas quem sou eu para julgar? Só Deus perdoa. O concunhado dele está delatando ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Muito menos a minha mulher. Ok, senhor Sérgio. Mais uma pergunta, doutor? Mais uma pergunta?
Alguém mais na defesa? Não? Não? Os advogados do próprio acusado querem perguntar? Sim, Excelência, antes de qualquer coisa, só fazer o registro a Vossa Excelência a respeito da advertência do juízo ao ex-governador Sérgio Cabral, muito oportuno, aliás, mas Vossa Excelência, que é um homem conhecido pela excelência de seus argumentos, demonstrou nesse contato que temos há pouco tempo, é verdade, embora já milite há um quarto de século intensamente no foro criminal, eu ainda não tinha tido o prazer de ter um trabalho presidido por Vossa Excelência, e digo a Vossa Excelência que saiba daqui muito bem impressionado com a maneira de condução dos trabalhos, com a serenidade. Me parece que essa é a palavra que marca a condução dos trabalhos de Vossa Excelência. Mas que um arroubo, justamente por isso mesmo, não para justificar, mas para explicar, um arroubo, uma incontinência verbal, eventualmente, não só do ex-governador, mas como qualquer outra pessoa, a serenidade guardamos nós que estamos do outro lado da cela, né? Mas que, pela postura de Vossa Excelência, eu rogo a Vossa Excelência que releve isso. E já disse, porque, como Vossa Excelência tinha adiantado, mas porque a cadeia, além de aviltar e brutalizar, ela sensibiliza e às vezes desespera. Então, talvez nesse contexto, uma palavra mais exaltada. Então, foi essa a razão. Com relação ao questionamento, Excelência, em verdade, a douta, a senhora procuradora já fez duas. Apenas para esclarecer, boa noite, governador. Boa noite. Essa questão foi até a indagação de Sua Excelência, doutor Marcelo Bretas. Então o senhor teve nos idos dos anos 90 realmente uma conta no exterior. Tive, foi no final dos anos 90. Na segunda metade dos anos 90. Na segunda metade. E na qual o senhor mantinha cerca de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Certo. Isso ainda sob a administração do senhor... O Leon Shebar, ele era casado com a Eva Baff, de saudosa memória, minha querida secretária, que seguiu comigo durante os meus mandatos parlamentares no Estado, inclusive na presidência, era ela a secretária principal. Depois, no Senado Federal, ela ficou no Rio por conta do Leon Shebar, e depois no governo do Estado. Depois ela foi para morar no Rio Grande do Sul, porque a mãezinha dela estava muito mal, ela preferiu ir para cuidar da mãe, a mãe faleceu e depois ela faleceu. E aí o Leon me sugeriu, porque ele já fazia esse serviço para mim, abrir essa conta. Ele disse: eu tenho diversos clientes, a maioria na comunidade judaica, e é no Israel Discount Bank, eu tenho conta e eu trabalho com muitos clientes. Aí, quando houve essa história de conta no exterior, começo dos anos 2000, eu procurei o Renato, porque, se eu não me engano, o Leon já havia morrido, o Renato já era o principal doleiro do escritório deles. Falei: olha, eu não quero mais conta no exterior. E aí encerramos a conta. Isso já em 2003. 2003. 2003. O nome Eficiência foi dado por ele, pelo Leon. Pelo Leon. Ele que criou e tal, tudo isso. E a partir daí eu encerrei. Não quero mais conta no exterior, porque isso não... E eles continuaram prestando serviços para mim, e era óbvio que eles eram doleiros. E era óbvio que eles tinham outros clientes. Então não tem a menor dúvida. Mas o senhor não sabia quem eram os outros clientes, não tinha contato com ninguém? Nem perguntava. Tanto que só em 2015, no segundo semestre, quando eu os procuro e digo: olha, eu tomei a decisão, eu vou sair da política, eu não vou disputar a prefeitura no ano que vem. Eu já disse isso ao comando do PMDB local. Muito obrigado. Aí ele revelou certos temores que ele nunca havia me dito. Primeiro, me revelou que tinha respondido no Banestado. Sabe esse juiz Moro aí que está no Banestado? Eu tive um problema, esse Figueiredo Bastos cuidou. Eu me lembro que ele falou nesse nome. Meu advogado foi o Figueiredo Bastos, que depois me chamou a atenção que ele cuida de vários delatores, inclusive deles. E me falou desse Zig, cujo sobrenome eu não sei, que ele disse: olha, eu tenho um depósito feito na conta do Zig, eu não sei de onde, eu estou respondendo o mistério. Eu falei: cara, pelo amor de Deus. Né? E foi isso. Então, aí acabou, eu nunca mais tive contato com eles. Em 2016 tinha lá um restante de pagamento de coisas que eles fizeram para mim.
mas já distantes, já não queria mais saber deles. Mas o senhor mantinha com eles o valor que o senhor disse, cerca de 5 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões, 5 milhões de reais. E era sempre, e eles, claro que na campanha isso aumentava muito. E eles pagavam as contas e ficavam a sobra. Mas foi acabando quando ficou esse valor. Mas era com esse valor que eles faziam os pagamentos. Com esse valor que eles terminaram fazendo os pagamentos. Esse valor foi diminuindo ao longo do tempo. Né? Agora, se guardava no escritório em Ipanema ou num banco na Suíça, eu não tenho a menor ideia. Basta chamar o Ministério Público e a 7ª Vara, chamar os dirigentes dos bancos para perguntar. E se fica de pé, você entregar 120 milhões de dólares a 2 irmãos, não ter uma carta, uma side letter, não ter um documento, que eu vi aqui um delator dizer que tinha apartamentos no nome dele, mas tinha um documento por fora que cobria que garantia, que eles, até eu acho que a Polícia Federal, o Ministério Público pegou. E eu nunca assinei nada com eles. Eu nunca autorizei uma abertura de conta. Eu nunca dei um documento side letter, que certamente teria aparecido já. E nesse período eles me falaram também que estavam indo para Portugal, não sei o quê, uma conversa muito estranha. E depois eu fui ler que eles eram cidadãos de Malta, paraíso fiscal no Mediterrâneo, e cidadãos de uma ilha, um paraíso fiscal no Caribe. Eu não tinha nada a ver com isso. Prestação de contas, era feita de maneira eventual, esporádica, semanalmente? Muito esporádica, não, muito esporádica. Muito esporádica pelo Carlos Miranda ou por ele, mas ele, eu vi 10 vezes. 10 vezes mandar pagar. E eu cometi esse erro, já reconheci aqui, eu errei porque usei dinheiro de Caixa 2. Não foi propina, não foi contraprestação. Desmistifico essa história de 5%, não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Vi-se dizer que era uma prática disseminada no Estado. Imagina, não é verdade isso. Falo buscando a serenidade e a firmeza necessárias. Não é verdade isso. Não tinha... Eu vi até aqui um ex-secretário de obras falar em taxa de oxigênio. Se ele tinha taxa de oxigênio, ou de hidrogênio, ou de carbo... Eu não tenho a menor ideia de taxa que ele tinha. Dizer que o secretário Wilson Carlos foi levar para ele essa coisa de 1%, isso é mentira, que era uma mentira. Esse secretário eu conheci por intermédio do atual governador Pezão. Ele veio de Volta Redonda. Se ele tinha essa prática de 1%, era dele. Se ele tinha essa prática na CEOBRAS, se ele tinha uma lista de pagamentos na CEOBRAS, isso é um problema dele. Dizer que isso era uma prática dele. E de eventuais membros da equipe dele. Taxa de oxigênio, taxa de... Que é isso? Agora, eu fico vendo, eu vi o depoimento de um dirigente de uma companhia dizer, não, que eu ponderei com o Sérgio, esse dinheiro está demais. Eu fico me imaginando como governador recebendo um empreiteiro e o sujeito tendo a liberdade. Eu nunca dei essa liberdade a ninguém. Não, eu vou pagar isso, não, isso aqui eu já paguei. Eu vi o depoimento do delator, não, isso aqui eu já paguei, ou outro que não, paga aqui porque adianta. Se eu dei essa intimidade, isso vazaria para a imprensa. Isso vazaria para a imprensa. Chegavam todos lá muito bem comportadinhos, chorões, reclamando do atraso de pagamento, ou que a obra estava dando prejuízo. Era o maior mote de empreiteira que a obra estava dando prejuízo. Governador, estamos tendo prejuízo. O maior mote de empreiteira, estamos tendo prejuízo. Um cara de cachorrinho, chefe, olha, chefe, estamos com prejuízo, chefe. E nós tratávamos ali, no rigor. Agora, se tinha taxa de oxigênio do senhor Hudson Braga, o problema é dele. Finalmente, eu vou só praticamente repetir a pergunta do juízo, mas porque me pareceu que o senhor queria, enfim, concluir algum raciocínio, alguma coisa, se vier à memória. Quando foi perguntado do motivo, a quem o senhor atribui a essas pessoas, os chamados delatores, por que razão essas pessoas estariam imputando ao senhor? É verdade, e aí vai, é um juízo nosso, mas como muito bem salientado pelo doutor Marcelo Bretas, porque tantas pessoas, a verdade é que essas pessoas
Ninguém bate a porta do Ministério Público e diz, eu quero delatar. São sempre, de alguma forma, flagrados, e a partir daí eles têm todo o interesse. Então, a pergunta que faço, em verdade, repetindo, se o senhor tem alguma razão ou ao que atribuir essa imputação que foi feita de maneira sistemática por algumas pessoas? Eu acho, doutor Rodrigo, que doutor Luciano, doutor Guilherme, que me defendem com tanta dedicação, eu quero dizer o seguinte: primeiro que o Instituto da Delação Premiada, hoje eu sou um preso, né? Vossa Excelência até disse que eu tenho meus limites como preso, não posso usar da liberdade de expressão dos advogados, que têm foro... Preso como acusado. Isso, como acusado, exatamente, tenho lá os meus limites, mas quero, em nome da minha história política, dizer que sou absolutamente favorável ao Instituto da Delação Premiada, que é um instituto moderno e bem conduzido, e eu tenho certeza que o Ministério Público e a Justiça vão modulando, não é? Como fizeram. Eu sou testemunha, por exemplo, eu como governador questionei o Supremo Tribunal Federal sobre uma reinterpretação da união estável estendendo para os casais homossexuais. Foi motivo de muita polêmica. E o ministro Aires Brito foi o relator, e eu me associei ao Ministério Público Federal, eu como governador, a Procuradoria do Estado. E houve uma modulação da interpretação, não é? Vossa Excelência, que é cristão e tem uma visão dos direitos civis, uma reinterpretação. Ninguém quer o casamento, cada igreja resolve como vai fazer. Eu não sou pastor nem padre, mas que os direitos civis fossem Então, eu acho que em relação à delação premiada, certamente o Brasil está engatinhando, porque essa lei é de 2013, né, feita por uma ex-colega Série Silecharenko, do Mato Grosso, que eu tive o privilégio de ser senador com ela, né, na ocasião eu já era governador, e ela vai sendo a imprensa também, que faz um papel fundamental, a liberdade de imprensa, tudo menos a falta de liberdade de imprensa. Por mais que se façam injustiças, que a edição dos jornais seja assim, o assado, que a gente não goste, tudo menos uma justiça cerceada, tudo menos o Ministério Público cerceado. Eu fui autor da presidente da LERJ, quem garantiu a lei orgânica do Ministério Público Estadual. Fui eu, como presidente, que garanti o Fundo Estadual de Justiça. Quando cheguei ao Senado, muitos senadores me disseram, que foram ex-governadores, você vai se arrepender quando for governador, você parou de deixar o juiz na mão, o juiz tem que pedir para fazer a obra no fórum. Fui eu que briguei, eu como presidente da LERJ que garanti o Fundo Estadual da Justiça. Fui eu como presidente da LERJ que garanti a lei orgânica do Ministério Público. Fui eu como governador que garanti a cota para negros e para oriundos da escola pública. Como presidente da Assembleia, como governador nos concursos públicos, hoje copiado no Brasil, passou a me irritar muito, só dá posse para procuradores do Estado, fiscais de renda para as altas carreiras, só de brancos. Um negro no meio de tantos brancos. E eu estabeleci essa cota foi questionada na Justiça, nós ganhamos e brigamos. Então, Excelência, eu acho que o Instituto da Delação Premiada ele vai ser aprimorado, mas no meio desse caminho nós temos vítimas. Eu sou vítima do desespero e da distorção da verossimilhança. Isso é fato. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Os colegas, não sei se... Pode encerrar a gravação?